Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e eu vou ser o host, eu vou ser o apresentador desse programa como sou em todos os outros. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial, mas antes aqueles recados de sempre. O primeiro recado é: estamos em Florianópolis para mais uma temporada de episódios, já estamos aqui pela quinta ou sexta vez. E estamos a caminho de Brasília e Espírito Santo e talvez Minas Gerais. Então, para você já conseguir indicar os novos convidados do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato no nosso Instagram, @podcastbússolap. Lá você vai conseguir mandar o perfil desse profissional que você admira, que você respeita, que você gosta, e a gente vai tentar entrar em contato com ele para viabilizar esse papo. Se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, tá? Mas não esqueçam, Florianópolis, a gente também deve voltar esse ano, estamos no Rio de Janeiro, né, com muita frequência, e também aceitamos indicações de profissionais de todo o Brasil, então esperamos a sua indicação. E o segundo recado é você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, você que é empresário, que está querendo entrar no mercado digital, ainda não sabe como, ou então já está e não está tendo o resultado que espera, entre em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N, tá? A gente começou um novo Instagram, porque hackearam o nosso anterior, então automaticamente a gente não tá com tantos conteúdos lá, a gente tá com 2 publicações, mas para você falar comigo, se precisar de alguma coisa, se quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, entre em contato por lá que a gente vai conseguir te ajudar, beleza? Mas agora vamos para a nossa convidada, a gente vai conversar com uma dentista especializada em estética dental, doutora Isabela Valente. Como é que você tá, doutora Isabela? Tudo ótimo, Manuel. Seja bem-vinda ao podcast Bússola Profissional. A gente vai falar bastante sobre a tua área. Você tem muita experiência para compartilhar com a gente da tua área. E se apresenta para a nossa audiência, fala um pouquinho da tua trajetória para a gente começar esse programa. Tá ótimo. Então, eu sou Isabela Valente, Isabela Valente Chaves, né? E estou aqui nessa luta, entre aspas, que é uma luta muito prazerosa, né, de ser dentista, há 28 anos, quase 29 anos. Caramba! Bastante tempo, né? Muito. E eu trabalho com o que eu gosto, né? Isso acho que é muito prazeroso. Eu faço estética dental. Então, mas só que a gente costuma falar estética dental, não, envolve muita coisa. É o que a gente vai falar hoje, eu acho, né? Falar um pouquinho de tudo que eu faço. Perfeito. E aí daí a gente já começa para poder entender primeiro o que é, o que faz uma dentista especializada em estética dental. Hoje em dia está muito em alta as lentes, né? Eu nem gosto de falar lentes, porque eu acho que é um nome chulo. Eu acho um nome estranho. Porque para mim, lente é aquilo que a gente coloca no olho, né? Que é aquela lente de contato, né? Eles falam, lente de contato dental. Não. Hoje até ficou muito comum falar, porque é como se fosse uma estrutura muito fina que se coloca no dente. Não é bem assim. Sim, a gente tem o que podemos chamar de lentes, que são as estruturas bem fininhas, né? Mas a estética dental, então, ela envolve o quê? As lentes, que na verdade a gente chama de faceta dental, né? E tudo que gera uma estética, tudo que gera beleza para os dentes, né? Só que para tu chegar nisso, né, tu tem que ter função. Isso é muito importante. Eu sempre falo, é uma frase que eu falo para todos os pacientes, antes de mais nada, a consequência da função é a estética. Então, quando você devolve a função para a função mastigatória, que a gente não tem dente só para mastigar, a gente tem dente para sorrir, para falar, para manter a altura de rosto, enfim. Então, assim, se tu devolve a função, meio que automaticamente tu devolve a estética. Então, perfeito, uma visão muito boa. A estética vai muito além da estética, né? De certa forma, né? Exatamente. As pessoas, elas às vezes se preocupam mais com o visual do que com a função em si do que você está falando, né? Sim. Eu tenho casos, assim... que a gente vai falar muito nesse programa. Interessante para falar, depois a gente vai falar. Mas o mais importante eu quero saber um pouco da tua trajetória no sentido de como é que você escolheu essa área da estética dental? Porque ainda que você escolha a odontologia, dentro da odontologia você tem diversas áreas que você pode. Sim. Você pode trabalhar com harmonização facial, por exemplo. Sim, Você pode trabalhar com diversas áreas ali dentro. Mas por que a estética dental, de certa forma? Na verdade, assim, eu saí da faculdade, e como acho que todo jovem que sai da faculdade
meio perdido, ele quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, quer... Eu achava que ia fazer odontopediatria Odontopediatria. ou endodontia, que é o tratamento de canal. Ah, Achava muito legal. Hoje eu quero distância dos dois, né? Porque criança, eu adoro criança, Claro. amo, tenho um neto maravilhoso, mas atender criança, tu tem que ter Não é fácil. Nossa, a criança e os pais, né? Que é bem difícil. Então, Eles são mais difíceis do que a própria criança, então, inclusive, assim, provavelmente. a primeira criança que eu atendi no consultório, eu lembro até o nome dela até hoje. Jura? Sim, Andrea Moura. Ela é modelo, ela é linda. E eu encontrei com ela pela internet, né? Aham. Na rede social. Mandei um oi, aí ela, doutora, não sei o que, ela tinha 5 anos, hoje ela tem 30, e alguma coisa. Caramba. E ela tá linda, e ela fala que o sorriso dela foi graças a mim. Só que por causa dela, eu não fiz odontopediatria. Porque ela Que, meu Deus? gritava dentro No do teu consultório. Caramba. Ela dizia assim, eu vou te bater. Ela falava assim, Mentira. sério? E aí nossa, eu falei, não quero isso. Não quero forçar uma pessoa, uma criança a fazer um tratamento na marra. Isso não é vida. E aí, aquilo ali, falei, não, eu vou ter que pensar em outra coisa. Um diferencial da tua área seria porque as pessoas te procuram porque elas querem? Sim. É difícil tu chegar e... Eu quase nunca falo assim, tu tens que mudar os teus dentes porque tá feio. Né? Primeiro que não é do meu feitio fazer isso, Sim. né? Hoje tem muitas pessoas que estão num evento, coisa, teu dente tá... Não vou fazer isso. Se a pessoa me perguntar, eu até posso De comentar. forma bem sucinta e educada. Até porque quando a gente tá num local social, a gente quer relaxar, né? Não quer falar Sim. sobre trabalho. Acaba que a gente já fala, né? Sim. Mas nunca a pessoa chega pra mim e fala assim, o que tu acha? Se a pessoa chega pra mim e fala isso, eu até vou, olha, eu acho que tu pode melhorar isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu não vou dizer, tu tens que melhorar. Não. Então a pessoa já me procura sabendo que tem alguma coisa errada e que quer. Tanto que a primeira pergunta, quando chega um paciente, hoje mesmo eu atendi uma paciente e perguntei, o que te incomoda? Qual é o motivo da tua consulta, né? Eu brinco até, qual é o motivo da tua visita? Eu queria ter o sorriso mais claro, eu queria, esse dente me incomoda, ou é uma dor, então, né? Então é isso, a gente trabalha muito com os desejos do paciente. Não, e isso é legal porque a partir do momento que você falou também que o odontopediatra, no caso a criança, ela tá indo contra a vontade. Mas quando é um tratamento de canal, o adulto também tá indo contra a vontade. Na verdade, o tratamento de canal é interessante porque a pessoa vai fazer geralmente porque tá com dor. Sim. Ou porque tá gerando uma lesão. Eu tenho endodontistas que trabalham para mim. E então, assim, realmente, mas precisa mesmo fazer sim. A gente brinca que é o saneamento básico da odontologia, é a endodontia. Saneamento básico. Porque trabalha em canais, né? Então, uma coisa sim, né? faz sentido, muito Então, bom. assim, se tu não tem, se a tua estrutura do dente ali, do canal não tá boa, tu não consegue continuar o tratamento, né? Então, não adianta. Inclusive, eu já tive pacientes que, não, mas eu só queria arrumar esse dente, só deixar bonito. Eu falei, não, mas eu não vou tratar. Se tu não fizer o tratamento de canal porque ele tem lesão, eu não vou deixar ele bonito. Primeiro, tu vai ter que deixar ele bom, saudável. Porque isso é saúde. Não, mas eu adorei a tua resposta. Você escolheu a estética dental porque as pessoas te procuram, elas estão felizes por te procurar, pra melhorar. É muito bom. Apesar que, às vezes, eles saem assim meio tontos, né? Porque às vezes demora muito pra... Mas você demora às vezes pra fazer uma faceta, uma lente, né? Você fala? Não, eu falo faceta. Faceta mesmo. Uhum. Você demora quanto tempo mais ou menos pra fazer? Depende. Né? Por exemplo, eu tenho casos que eu tenho que mexer em 6, 7, 8 dentes, 10 dentes ao mesmo tempo, eu já levei 8 horas. Caramba, consecutivas. Consecutivas. Porque não tem como eu fazer um dente. Vai pra casa, amanhã eu faço outro. Exato. Não tem, né? Fica feio, né? Fica uma coisa estranha. Aí a pessoa vai pra casa com um dente completamente diferente dos outros. Sim, exatamente. Tem que fazer tudo. E isso é uma coisa legal de esclarecer, até porque as pessoas elas acham que quando elas vão colocar, elas têm que colocar lente em todos os dentes. Ou então facetas em todos os dentes. Não necessariamente. Hoje a gente até procura não indicar faceta. Hoje está muito mais em alta, muito mais na moda, muito mais... como é que eu vou dizer a palavra? Correto ou assim, politicamente correto, tu não mascarar o dente da pessoa, e sim fazer um recontorno. Entende? Eu acho que hoje eu vejo. Chegaram a ter teve um período, né?
que as pessoas elas estavam todas com dentes assim, brancos, Tipo, cor de parede, tipo né? máscara, né? Eu lembro Aquele, de uma foto que viralizou do Roberto Firmino, que é um jogador de futebol, sim, que os sim. dentes dele, eles eram tão brancos, mas tão brancos que doíam o Só olho. que assim, e um detalhe, ele ia só até o pré-molar, branco. É? O molar, se ele sorrisse um pouquinho maior, parecia aquela coisa amarela no final. Esse detalhe eu não, Ah, é esse dentista detalhe eu nota, não né? consigo. Imagina. Mas Uhum. eu lembro desse movimento falando assim, cara, mas isso não tá. As pessoas falavam, isso não tá bonito. Não. E aí eu senti que num primeiro momento existiu um movimento de pessoas todo buscando aquele padrão, aquela estética. E eu acho que as Uhum. pessoas estão tentando ir cada vez Voltando. mais Graças a naturais, Deus né? estão voltando, né? E tem uma diferença, né? Porque a gente tem as facetas de resina e as facetas de cerâmica. A diferença, assim, a cerâmica, até pouco tempo atrás, a gente tinha que fazer um preparo muito grande, muito invasivo. Você já deve ter visto como é que é o nome daquele youtuber bem conhecido? O Whindersson Nunes. Isso. Quando ele tirou, era a gente chama um toquinho de dente. Hoje não se faz mais aquele tipo de preparo, é muito mais conservador, né? E falava assim, como é que é? Irreversível. Não, hoje tu tem reversibilidade mesmo de cerâmica, né? Porque às vezes tu faz só um leve polimento para poder encaixar a cerâmica, né? A faceta. Já a resina, tu tem que pincelar, tu tem que fazer todo um tratamento. Tu cola a resina, como se fosse assim, né? Tu vai aplicando a resina sobre o dente. É reversível? É, mas não é tão simples assim, Entendi. tá? Mas qual que você acha, né, obviamente vai depender de cada paciente, mas tem uma diferença muito objetiva da cerâmica para resina em questão dos resultados estéticos? Não. Depende de quem faz e de quem recebe. Porque, por exemplo, um fumante, né? Uma pessoa que não cuida, uma pessoa que tem uma alimentação muito ácida, que hoje é o que está mais em Toma muito alta. café também, né? O café não, eu não digo porque o café ele é um pigmento superficial. Tu escova, tu sai, né? Tá. Tira. Mas assim, aí tem a ver também com como quem fez. Se tu deixa um dente poroso, se a tua resina não é de qualidade, então ele vai pigmentar muito mais fácil. Sim. Também tem assim, a gente vê muito falar assim, é até triste de ver, principalmente em redes sociais. 8 resinas, 10 resinas em 1 hora, né? 10 facetas, isso não É existe. promoção? Isso não existe, porque tu não tem como tu fazer um trabalho de qualidade com velocidade. Até É uma obra de arte, né? também, além de tu estar, né, manipulando, esculpindo o dente, tu tem o tempo da resina endurecer, vamos dizer assim. A gente fala Tá. de polimerizar, que é transformar os monômeros em polímeros, ou seja, endurecer a resina. E ela tem um tempo. Ela não pode. A gente tem aquela luzinha que o pessoal fala que é laser, não tem nada a ver com laser. É o fotopolimerizador, é uma lâmpada que a gente ativa a resina através daquela lâmpada. Se tu deixa um tempo mínimo, ela não ativa todos os monômeros, não transforma os monômeros em polímeros. E isso gera o quê? Degradação da resina a curto prazo, inclusive. Pigmentação, porque fica regiões mais porosas, Fica né? diferente, Fica né? diferente. Então, isso tudo tem que levar em conta. Então, ele faz rápido, o colega faz rápido, Eu não vou mas ficar 5 horas na cadeira com a doutora Isabel. não fica. Então, assim, não dá Mas pra. também não cobre um trabalho de qualidade, né? Exatamente. Então, E eu acho interessante saber o seguinte, você tem 29 anos, você falou, de carreira? vou fazer 29 Vai anos em fazer 29 janeiro. de carreira. Uhum. É interessante demais a gente perguntar isso, porque a gente já teve alguns profissionais também que têm bastante tempo de carreira no nosso programa. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta com base no seguinte: existe muita diferença na tua área quando você começou Com para agora? certeza. O que você acha Mas que mais mas o que você muita, acha que muita, muita, mais muita. mudou? Primeiro que quando eu comecei ainda se usava o amálgama, por exemplo. Amálgama é aquela restauração metálica com mercúrio, limalha de prata. Desculpa, nunca ouvi Não falar, sabe? né? Aquela a restauração preta. Ah, Aquela, tá, tá? tá, tá, Prateada, tá, né? tá. Hoje não se usa mais. Infelizmente, em alguns lugares ainda tem, não tem como fazer uma restauração de resina, né? E ainda faz amálgama. Além de ser tóxico, que o mercúrio é um material tóxico, né?
a gente evita, até quando a gente remove esse tipo de restauração, a gente faz com proteção do paciente e tal. Então, assim, é claro que a gente não pode generalizar, porque eu tenho umas linhas de pensamento que falam, nossa, você vai morrer por causa do amálgama na sua boca. Não, pelo amor de Deus, não. Não é Morrer isso. também não. Todo mundo vai, mas claro que tu tem que... eu já estudei bastante, já dei aula de remoção segura de amálgama, que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a gente e com o paciente, Com certeza. tá? Mas não é isso que vai te gerar problemas no... Tem uma linha aí que o pessoal fala, porque o amálgama pode gerar... Câncer, vai dizer que câncer, tumor. É, por aí, é. Então, assim, claro, qualquer coisa pode gerar, desde que tu não saiba, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. E eu fiz muita restauração de amálgama, mas eu nunca gostei. Eu achava assim, ficava feio. O dente é branco, né? O dente é amarelo, é inestético isso. E eu sempre gostei de resina. A primeira faceta de resina que eu fiz foi na faculdade. Eu achei o máximo, deve ter ficado horrorosa. Mas com Talvez certeza. o paciente não tenha achado o máximo. Mas assim, eu achava lindo aquilo, sabe? Porque assim, tu podia reproduzir o dente. E na época, a qualidade das resinas não era tão boa como hoje. Tá. Hoje tu consegue mimetizar, né, um dente, tu olha, tu não sabe qual que é um, qual que é outro. Tá. Tu não sabe o que que é natural e o que que é a resina ou a cerâmica. Isso pra mim é fantástico, né? Então assim, se eu for... Hoje eu tenho pacientes, é sério, isso é bem interessante. Até eu falo disso na minha aula, o pessoal fica, Eu tô aqui recebendo uma aula, vambora. Porque assim, eu fiz uma restauração quando ele tinha 14 anos. E ele tá sempre no meu consultório, ele fraturou um pedacinho de uma restauração. Eu tenho a foto, né? Claro que na época não existia câmera digital, então... Não teria como E eu salvar fiz essa restauração, ele tinha 14 anos, né? Hoje ele tem 42. Ou seja, faz muito tempo. E eu não troco a restauração. Caramba. Ela tá lá. Por quê? Porque eu já vi na radiografia que ela tá perfeita. Não tá bonita? É porque hoje eu sei a anatomia do dente e eu faria muito mais bonito. Mas ela tá funcional, não incomoda, não tem infiltração, não dói, não deforma e não solta as tiras, né? Aquela coisa. Então, assim, isso pra mim é sucesso, né? Tipo, tá acompanhando um paciente há quantos anos? 20... não vou fazer conta agora, 24? Ele tinha 14, ele tá com 42, 26 anos. 26 anos. 28. Acho que é 28. Mas enfim, também não Bom, importa. meus pais são professores de matemática, né? Imagina se eu falo isso. Enfim. Mas eu achei interessante esse ponto que você trouxe, porque essa era uma das perguntas que eu estava querendo te fazer. A questão da diferença entre a odontologia estética e a odontologia funcional. Elas andam de mãos dadas ou elas andam separadas? Sim, porque hoje a odontologia funcional, o que que é a odontologia funcional? É aquela que devolve função, né? A função é tu ter uma mastigação correta, uma oclusão correta. A oclusão, o que que é? A mordida, né? O encaixe dos dentes da arcada superior na inferior. Tô simplificando, porque não é tão simples assim. A gente pode devolver função através de próteses, seja ela removíveis, sobre implante, fixas, né? A diferença, a removível é a dentadura, vamos dizer assim. Famosa dentadura. A perereca. A perereca. Que hoje quase eu sou especialista em prótese e faz muito tempo que eu não faço uma prótese removível, tá? Aí tem a sobreimplante, quando a gente coloca o pino dentro do osso, aí a parte cirúrgica, que eu não faço, tenho parceiros que fazem, e através daqueles pinos lá integrados no osso, tu coloca uma prótese, seja um dente ou vários dentes. Pode ser até uma dentadura presa no implante. Sim. E isso está devolvendo função. Então, ela também é uma questão funcional, né? Uma reabilitação funcional. E tem também hoje as porcelanas, cerâmicas, enfim, que tem vários tipos. Tem zircônia, tem de silicato de lítio. Hoje tem uma gama, né? Que na época que eu comecei, tinha, mas não era tanto. A odontologia foi avançando, Foi avançando. Né? E você teve que ir se atualizando, senão você ficava para trás. Exatamente. Então, tudo que faz parte da odontologia funcional é devolver função. Então, devolver a função mastigatória, a oclusão, né? A dimensão vertical de oclusão, que é justamente a altura dos dentes.
Você já deve ter visto aqueles velhinhos que perdem os dentes. Fica assim, murchinho. O pessoal chama de banguela. Aquilo ali é justamente porque eles perderam a altura, a dimensão vertical, né? Então, quando... Até é uma coisa que eu brinco muito com os meus pacientes, principalmente as mulheres que são mais vaidosas. Claro. Eu tenho uma paciente em especial, que ela é dermatologista, bem conhecida, lá de Itajaí e Balneário. Então, ela fala, ai, esse aqui meu tá... Quando eu fiz a reabilitação dela, ela falou, nossa, parece que a minha cara aumentou. Eu falei, não é que parece, aumentou e não foi preenchimento, né? Por quê? Porque as pessoas têm a mania de achar que preenchendo aqui essa região, com isso, com aquilo, que eu não entendo muita coisa, vai levantar o rosto. E não. Às vezes é a falta de dente, principalmente na região posterior, que vai diminuir o teu rosto. Então, tem muitas Ou mulheres... vai aumentar, de certa forma. Exato. Também. Então, assim, tem muitas mulheres que chegam, que a gente chama de ângulo, esse ângulo da boca caído, né? Daí, que é o coringa, que eles falam, sei lá, tem vários nomes. A gente chama de comissura labial, que é esse cantinho da boca. Eu escuto muito o bigode chinês, mas é um O pouquinho bigode mais em chinês cima, é aqui, ó, mais né? em cima. Eu não vamos falar de harmonização, né? Olha, não é minha área. Então, assim, se isso aqui cai, é porque, geralmente, claro, tem toda a gravidade, a idade, enfim. Mas se tu tem uma diminuição do tamanho, da altura dos teus dentes, automaticamente o músculo cai também, Sim. a boca cai também. Então, muitas vezes a gente devolve a altura dos dentes e automaticamente assim, não é tão simples. A altura do dente, a altura... Por consequência, né? Não é automaticamente, mas por posição consequência. labial melhora. Né? Assim como o volume labial. Tem mulheres que chegam com preenchimento labial no meu consultório, né? Aquela boca que... Bom, enfim. Não gosto de falar, porque gosto não se discute, mas eu particularmente não gosto de lábios muito exagerados. E elas chegam, eu quero fazer faceta. E o lábio já é grande. Daí tu coloca o volume no dente e fica maior ainda. Assim como tem pessoas que não tem lábio, que tá até precisando de um preenchimento, tu bota o volume nos dentes superiores e devolve um pouco do lábio. Isso também é funcional, né? Então, sim, o funcional anda de mãos dadas com a estética. Exato. Perfeito. E quais são hoje os procedimentos que as pessoas mais procuram para você fazer no teu consultório? Por incrível, tem um pouco de tudo? Tem um pouco de tudo, mas por incrível que pareça, eu trabalho muito com estética, mas por incrível que pareça, o que eu mais faço no consultório são restaurações dos dentes posteriores. Caramba. Pessoas que tiveram cárie, que tiveram restaurações mal adaptadas. E é o que eu mais... Canal não, o canal tá fora. Não, o canal tá fora. Vem depois. Depois de fazer o canal, vem pra mim. Pra eu devolver a estrutura do dente. Né? Um dente... Ontem mesmo eu postei um caso de uma paciente que deixaram um cárie embaixo de uma restauração. É remover cárie. É devolver... Salvar o dente. Eu adoro fazer isso. Salvar a vida dele. Salvar a vida do dente. Né? Dentes que eu até tenho um colega lá em Itajaí que ele fala, se a Isabela não der jeito, ninguém dá. É uma responsa, Que né? moral, hein? Mas então, assim, realmente, se eu olho assim o dente, eu acho, não, tem estrutura, tem osso pra manter a raiz do dente. A gengiva tá legal, o canal tá legal, então a gente dá um jeito. Aí a gente levanta o dente, literalmente, reconstrói um dente do zero. Caramba, deve ser difícil. É difícil. Como eu te disse no início, né? Deve ser uma obra de arte, né? Minucioso. Que, na verdade, tu tem que pensar, ter um pouco de engenharia nisso também, né? Porque, assim, tu não vai devolver a altura do dente sem ter uma estrutura como se fosse um pilar, né? Tu tem que ter um pilar para levantar um prédio. Com certeza. É a mesma coisa. Eu trabalho muito com biomimética, que é uma área da odonto que bio de vida, mimética, mimetiza, ou seja, imita a vida. Caramba. Então, a gente tenta imitar a vida do dente. Então, a gente reconstrói uma estrutura com materiais mais semelhantes a estruturas dentárias. Então, a gente tem resinas com fibra, para ter sustentação e adesão. A gente tem as fibras, propriamente, que a gente coloca para maximizar a adesão, porque a adesão é o carro-chefe da estética. Tu não tem como fazer um dente estético, vamos dizer assim, né? Uma resina, uma cerâmica, sem saber adesão. Entende? Ou seja, é aquilo que você falou lá no início, a estética é o que vem depois. Hoje a gente precisa entender a primeira base, né? Então, assim, são restaurações que a gente
constrói a partir de uma noção de espaço, de estrutura. A gente tem que ver, a gente faz análise estrutural do dente para ver se ele realmente tem condições de receber só uma restauração direta, ou uma restauração indireta, ou uma coroa. Tem tudo isso. Viu como não é fácil? Mas não é nem perto de ser fácil. É. E aí eu acho que eu queria entrar nessa área agora de clareamento, né? Porque a gente Uhum. acabou de falar dos dentes Sim. super brancos, né? Uhum. E o clareamento hoje eu vejo que existe uma mística em cima dele, das pessoas falando, Deus me livre fazer clareamento, ficar com esses dentes parecendo uma parede. Não, mas O clareamento hoje, ele vai trazer aí não só a estética, mas ele também pode ficar inestético, se assim a gente pode dizer? olha, são 28 anos de profissão, eu acho que teve 1 ou 2 casos que eu não gostei. Do trabalho que você fez. Que eu achei que ficou branco demais. Branco demais. O paciente amou e eu não gostei. Porque era um paciente mais. Eu lembro bem que era um paciente idoso, não é idoso, mas tinha uns 60 anos assim, e ele queria que o dente dele fosse muito branco, e ele não tinha problema Sim. de restaurações, e ele foi clareando, e ele queria mais e mais, assim. Eu falei, ai, deu, fulano, não. Aí ele disse, não, só mais uma vez. Eu quero mais. Eu achei assim que ficou branco demais, porque tu tem que ter uma noção também que teve um paciente meu que falou uma frase que eu achei fantástica. O dente tem que ter a cor da idade. Caramba. Não quero dizer que só porque eu sou mais velha eu não posso ter dente claro. Não é isso. Mas assim, fica artificial uma pessoa ter um dente muito branco e ter 70 anos de idade. Eu sei que a expectativa de vida Ou hoje, seja, porque aquele dente né? também já tem 70 anos, né? Sim, exatamente. Eu tenho 53 anos. Eu sei que se eu fizesse uma faceta hoje numa cor BL2, que a gente tem uma escala de cores, Sim, sim. né? Ia ficar muito feio. Eu particularmente acho. Claro, como eu falei, já gosto não se discute. Não, e desculpa até te interromper, você parece ser uma profissional que sempre busca o lado estético, mas sempre o mais natural possível. Exatamente. Tanto que tem pessoas. Eu podia estar muito rica. É sério, eu podia estar muito rica. Por quê? Porque na época que estourou o boom aí do Firmino, vinha muita gente me procurar pra Jura? botar. E você se negava a colocar? Uhum. Jura? Juro. Você falava assim, não vou colocar. Tinha uma menina, sério, tinha uma menina, ela tinha 19 anos. E é uma boneca. Ela tinha uma bolsa que valia milhões. Eu sou muito desligada dessas coisas. Aí a minha filha falou: eu atendi essa moça. E ela viu na rede social, na época era Orkut, eu acho ainda. Deixa eu fazer. Caraca, tem tempo, hein? Orkut. Não, acho que já era. Não, já era Instagram. Não lembro. Ou era Face. Não lembro. E ela falou: mãe, ela tem uma bolsa dessa, né? Não vou falar o nome da bolsa, mas é bem conhecida. Essa bolsa vale 30 mil, sei lá. E na época, se eu fosse fazer uma boca inteira dela, ela não ia gastar 15, vamos supor. Só que ela tinha a arcada dela, era bem. A gente chama de dentucinha, né? Tipo, Sim. classe 2. E eu falei: olha, fulana, eu não vou botar faceta em ti. Tu vai ter que. Tu bota um aparelho e o clareamento e tá ótimo, tu vai ficar linda. Não, porque eu quero. Eu falei: olha, se eu souber que tu colocou e eu souber quem foi, eu denuncio pro CRO. Nossa, ela tinha 19 anos, ela tinha uma Land Rover. A menina era muito rica, assim, sabe? Tipo assim, eu me senti até assim, né? Mas eu não, mas eu pago. Eu falei, não vou, eu não quero. Eu vou estar sendo antiética, incoerente com as minhas ideias e com o meu. Ela vai ter que procurar uma profissional que. Não sei, eu não sei se ela. Não tenha pudor em relação a isso. Se ela tá viva, se não tá viva, nem sei quantos anos, não sei. Mas isso já faz uns 10 anos, eu acho. E a menina hoje deve ter a idade da minha filha, uns 29. Então, tipo. Né? Acaba que. Não vou fazer. Então, assim, não me peça pra fazer uma coisa que eu acho que não é correto, que eu não vou fazer. Isso pra mim é inegociável. Perfeito, muito bom. E aí, a gente, pra entender melhor o clareamento, eu acho que tem pessoas que elas têm muita dúvida sobre como é feito o clareamento. E é interessante até você tirar essa dúvida pra gente. O clareamento, ele tem alguns tipos de clareamento. Eu gosto muito de associar técnicas, tá? Vamos lá.
A gente tem o clareamento caseiro, né? Que o clareamento caseiro, o que que é? Aquele da moldeirinha, que tu leva pra casa, tu coloca o gelzinho, que a maioria não tem paciência de fazer, né? Então, nem eu mesmo não tenho muita paciência. E ali a gente usa peróxido de hidrogênio ou peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida. Qual é a diferença dos dois? O peróxido de carbamida, ele entra em contato com a saliva e se transforma em peróxido de hidrogênio para depois começar a agir. O peróxido de hidrogênio já é direto, então ele já entra e já age mais rápido, vamos supor. Sim. Temos também o peróxido de hidrogênio, uma concentração maior, que a gente faz em consultório. A gente protege a gengiva, aí a gente chama da técnica de consultório. A gente protege a gengiva porque ele, por ser um peróxido de hidrogênio, é tipo uma água oxigenada. Se já passou oxigenada, ela faz, né, um estrago. Então, é uma concentração forte, então ela vai queimar a gengiva se tu não proteger, tá? Então, tu usa aquele peróxido de hidrogênio, 35% geralmente, e aplica no dente e deixa, dependendo da marca comercial, 20 minutos, 40 minutos, depende. Cada caso, cada marca caso é um caso. E depende muito da sensibilidade. Da pessoa também. Se a gente aplicou e começou a agir, isso eu já te explico o que que é, por que que dá essa sensibilidade. Então, a pessoa já pede para tirar, enfim. Eu gosto de associar o caseiro e o de consultório. Tá. E antes que tu me pergunte, não existe clareamento a laser. É balela. É golpe. É golpe. É cilada vindo, carga pesada sempre. É cilada vindo, é cilada vindo. Eu, particularmente, quando começou o clareamento, eu comprei um laser para clareamento, isso Jura? 20 anos atrás. Eu gastei uma fortuna naquilo, eu Jura? e meu ex-sócio e tal, e sim. Porque só que hoje se sabe que o laser não clareia. Na verdade, era uma luz que ajudava, tipo, como se estivesse empurrando o produto lá para dentro do dente mais rápido, só que aí gerava mais sensibilidade. O produto, entre aspas, desculpa, que age inibindo a cor amarelada do dente é o oxigênio. O que é o peróxido de hidrogênio? Né? O peróxido de carbamida, depois ele transforma em peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é H2O2, que quando entra em contato com o dente se divide em água e oxigênio. Tá? O oxigênio é que penetra no dente, tá? E neutraliza os pigmentos. Por que dá sensibilidade? Geralmente, se o paciente não tem exposição da dentina, né, se tem um esmalte perfeito e mesmo assim tem sensibilidade, o que é? Os íons de oxigênio entram em contato com o dente e aí entra numa coisa mais de química. Eu odiava bioquímica, mas a gente tem que aprender, né? Tem que aprender para tem que saber. Existe a bomba de sódio e potássio, que é um equilíbrio entre negativo e positivo. Tipo, eu tenho a célula, ela tem a gente dissipa, né? Não é dissipar a palavra. A gente tivesse assim, eu tenho um negativo e um positivo, um negativo, um positivo e um negativo. É um equilíbrio de cargas elétricas, né? Da carga elétrica. Então, se tu coloca muito oxigênio no dente, o que vai acontecer? Vai dar uma desbalanceada. E isso ocorre uma descarga elétrica que dá sensibilidade. Isso é um dos motivos, tá? Não é só isso, é muito mais além, né? Então, tu tem que saber o quanto usar, quanto tempo usar, a concentração que tu vai usar. Mas eu comprei nos Estados Unidos um gel e tô fazendo. Azar é teu. Simples assim. Porque tu não vai ter controle. Se tu tem cárie, essa cárie pode aumentar, porque tu tá usando um produto que vai aumentar pode aumentar essas Ou seja, bactérias. não é recomendado para alguém que tenha cárie usar um produto desse. Mas eu tomo muito café, não vou clarear, porque eu falei, também é mito. Por quê? Como eu acabei de falar, o que clareia? É o oxigênio que penetra lá dentro, passa pelo esmalte e vai neutralizar a cor da dentina. Tá? Então, na verdade, mas eu tomo muito vinho, tomo muito café. Não, o pigmento do café e do vinho, eles não penetram dentro do dente. O que tu vai fazer de vez em quando, uma profilaxia ou escovar muito bem os dentes para não deixar aquele pigmento acumular no teu dente. Ou seja, o vinho e o café não vão interferir nisso. Não, o vinho faz bem, né, gente? Pelo amor de Deus. O que pode acontecer, que o pessoal reclama e relata, é que o dente fica mais azulado. Né? Quando tu tá tomando vinho. Realmente, durante o tratamento, o dente fica azulado, né?
Mas aí aí outro... São outros É. 500. Mas Então, eu acho interessante você falar isso, porque dentro do método que você falou que é o mais eficaz, você junta em casa não é que é o mais com o eficaz, é o resultado método que que eu você usa. aconselho, que eu Tá, gosto mais. Tem a eficiência tem tanto para um quanto para outro. E tá, depende muito de cada paciente, tá. da sensibilidade, enfim, Não, mas é bom né? que você consegue ter um controle com a pessoa lá Sim, no teu consultório um pouco, e claro. o outro ela tem que ter a Sim. responsabilidade de fazer Eu em casa, né? geralmente eu começo com uma sessão de clareamento para dar um start. Porque quando a gente faz um clareamento no consultório, o efeito é mais rápido. Porém, ele não se permanece muito tempo. Então, a ideia é fazer o clareamento no consultório e manter com a moldeira para aquele oxigênio fique mais tempo lá dentro do dente, neutralizando esse Mas no pigmento. consultório você faz uma sessão e o paciente tem que fazer 3, 4 aplicações em casa? Como é que funciona isso? Depende. Depende da Aí cor vai do de- paciente, depende de várias coisas, depende da quantidade de gel, Mas da geralmente é assim, é concentração do gel. uma ou Uma, mais sessões ali, uma né? ou mais sessões e depende, geralmente, no mínimo, umas 2 semanas. Pra ele Eu estar todo gosto dia. de usar o gel menos concentrado, para não ter muita sensibilidade, mas aí depende muito. Ah, O não, eu quero paciente ser rápido. o paciente também não ficar reclamando, não vou usar mais porque tá doendo, então eu tô com Uhum. muita Isso. sensibilidade. E aí, isso a gente vai avaliar quanto tempo o paciente vai usar. Por exemplo, tem paciente que só usa 1 hora por dia. Tem paciente que vai usar a noite toda e não tem problema nenhum. E o paciente também fazer um clareamento com problema de canal, nem pensar, né? Vai fazer a dor piorar. Na verdade, para tu chegar com problema de canal, é um negócio muito mais complexo. Aí, Sim. se tu vai fazer um clareamento... Então, eu vou te contar uma. Que é Lá vem, assim, ó. vambora, vamos nas histórias que É eu muito gosto de ver. legal. É muito legal. Assim, é triste até. Porque assim, eu uma vez fui convidada para trabalhar no consultório de uma colega em outra cidade. Uhum. Porque ela gostava muito do meu trabalho. E, enfim, me convidou. E eu falei, tá, eu vou. Eu fui. E aí, uma segunda ou terceira paciente, porque eu fui fazer avaliação, ela falou, ela quer fazer facetas. E tava no boom das facetas, né? Roberto Firmino. É, bem isso. E é uma moça bonita, bonita mesmo, assim, toda blogueirinha, não sei o quê. Uhum. Aí ela assim, eu falei, tá, tudo bem, eu preciso da radiografia, porque sempre a gente tem que ver a radiografia pra ver Sim. se tem... Eu não tenho visão de raio-x. Claro. Eu sou obrigada a pedir o exame. Eu sempre brinco, o exame do médico é o de exame de sangue. Sim. Como é que tu vai saber se tem diabetes se tu não tem o exame de sangue? Sim, com certeza. E pra gente a radiografia, né? Hoje a tomografia também, né? E aí eu falei, eu preciso da radiografia dessa paciente. Daí tava na tela uma panorâmica, que é aquela radiografia que, como diz o nome, é um panorama. Eu falei, não, mas eu quero dessa que quer fazer faceta. Não, mas essa. Eu falei, não pode ser. Ela tinha raiz para extrair, ela tinha caco, a gente chama de panela, caco de dente, sei lá. Ela tinha muitos dentes assim, muito cariados atrás. E ela não te mostrou de propósito a Não, radiografia? não, ela mostrou a radiografia, mas e aí, a dentista queria que eu fizesse faceta numa boca doente. A mulher tinha dentes para extrair, dentes para tratar canal. Atrás, não tem aquela expressão? Por fora, bela viola, por dentro, bom bolorento? Sim. Era assim. Eu falei, eu não vou fazer. Não, mas ela quer fazer só para melhorar aqui. Eu falei, não, eu não vou fazer. Primeiro ela trata a doença, ela vai tirar essas raízes aí. Primeiro ela trata, como você disse, a função completa e depois a estética. Eu falei, não. Aí eu peguei aquele dia, eu falei, olha só, não é assim que eu trabalho. Eu não vou colocar uma faceta numa boca doente, cheia de cárie, só porque tu quer ganhar dinheiro. Eu fechei as minhas coisas e nunca mais voltei. Caramba. Não. Entendeu? Eu disse, não. Então, assim, hoje tu olha essa pessoa, nossa, ela é cheia de faceta, mas será que tá saudável? Né? Será que tem... Vocês não viram aquele meme do menino que falou que tava com cheiro ruim na boca? Eu fui fazer essas facetas, eu tô com cheiro de... Pip, né? E realmente, se tu vai botar uma faceta numa boca doente, tu vai gerar mais doença, vai gerar mau hálito, né? Ou seja, tem um monte de bactéria, um monte de coisa ali. Tu tá criando um problema muito sério, né? Então, é uma coisa assim que eu bato... Perfeito. Não aceito. Não, muito bom. E aí é legal a gente, até pra gente explorar mais esse lado do clareamento, é legal entender o seguinte, existe alguma contraindicação? Além dessa, da boca não, ou por exemplo... Pacientes com
que gestantes e lactantes não devem fazer, não tem nada que prove que não pode, mas como também não tem nada que prove que pode. Então, Porque ninguém vai fazer um teste numa pessoa que está amamentando ou que está grávida, sim. né? Não é aconselhável em pacientes que tenham xerostomia também. A xerostomia é a boca seca. Sim. Estejam fazendo algum tratamento de saúde, tipo câncer ou coisa parecida, a gente não aconselha, tá? Porque uma boca seca ela é mais propícia a ter problemas com bactérias, cáries e doenças periodontais, enfim. Então, contraindicação também para pacientes que têm retração gengival, né? Que tem aquela gengiva que levantou e expõe a raiz, então tem muita sensibilidade, né? Então tem alguns detalhes que só fazendo uma avaliação clínica a gente vai poder dizer vale a pena fazer, pode fazer ou não. Tá, perfeito. E aí a última pergunta dessa questão do clareamento que eu achei interessante a gente fazer é o seguinte: provavelmente devem ter chegado casos no consultório que a pessoa quer fazer tudo junto, né? Ou seja, ela quer colocar dente de resina, por exemplo, e quer fazer clareamento Não junto. pode. Não pode. Não. Pode, desde que assim, a adesão, como eu falei há pouco, ela tem alguns princípios, né? Então, assim, para uma adesão funcionar, um sistema adesivo que a gente usa para, vamos dizer assim, grudar a resina no dente ou a porcelana, ela não pode ter oxigênio, né? Então, se a gente tem o oxigênio lá dentro do dente e vai fazer uma restauração em cima, ela pode degradar Antes mesmo de você conseguir colocar essa. Então, não é legal. Sempre quando geralmente eu faço um clareamento, porque tem muitos pacientes, eu queria fazer faceta para ficar mais claro. Eu falei, não, primeiro vamos clarear. Nem todo caso, tá? Mas, vamos clarear. Porque às vezes a gente não precisa fazer faceta. A gente pode fazer só um recontorno. São os acréscimos pontuais em determinados dentes que vai dar mais volume, deixar um pouco maior, né? Um pouco mais comprido, mais largo, mais um detalhezinho que tá quebrado, né? Tipo o teu ali, né? Que tá quebradinho, a gente não precisa, né? Então, a gente pode fazer só um Eu recontorno. sofro com essas dentistas aqui no programa. A gente pode fazer só um recontorno, né? Então, às vezes, um clareamento é o precursor da estética, né? Da finalização. E aí, para isso, eu tenho que ficar pelo menos uma semana, que é o tempo que é comprovado cientificamente, né? No mínimo uma semana sem usar o clareador para fazer a restauração. Eu quero clarear. Não, então a gente faz a restauração primeiro, depois clareia. Você depressa, faz uma coisa de cada vez. O ideal é sempre clarear primeiro, né? Mas tem casos assim que são só uns recontornos, um detalhe que eu sei que, pela minha experiência, que eu sei que o dente não vai clarear tanto, que vai ficar tão diferente, que às vezes eu faço a restauração e já faço o clareamento. Mas assim, é raro. Devagar, né? Não precisa ter pressa. Exato. E aí eu acho legal a gente entender também, a gente falou muito das facetas aqui, resina, das facetas de cerâmica, mas quando a pessoa ela chega no consultório, em quais casos você aconselha a pessoa a colocar essas facetas? Hoje, pelo excesso de alimentação ácida, de distúrbios alimentares, né, tipo refluxo, essas coisas assim, a gente tem uma perda muito grande da estrutura dentária, né? A gente chama de erosão, né? E hoje em dia a gente não tem mais pacientes tanto com tanta cárie, a gente tem mais com problemas. Realmente, é verdade. A gente chama de lesões não cariosas, né? O que é isso? É um desgaste do esmalte, desgaste que chega na dentina também, né? Então, tem casos que a gente não consegue simplesmente acrescentar uma resina pontual. A gente tem que fazer uma faceta para cobrir e equalizar o dente, né? Para não ficar manchado, vamos supor assim. Apesar que hoje a resina, ela mimetiza muito bem, né? Mas esses casos de erosão, eles geram também a diminuição a diminuição da dimensão vertical de oclusão. Ou seja, além de tu perder estrutura, tu perde altura. Então, nesses casos, a gente fala que eu trabalho muito com isso, que é aumento da DVO, né? Aumento da dimensão vertical. Então, nesses casos, a gente aconselha fazer faceta para aumentar um pouco a DVO, né? Mas tudo isso, eu falo, mas assim, sem exceção, todos os casos que eu tenho que mexer na função, tenho que mexer na estrutura da boca, eu faço um planejamento.
O que é o planejamento? Hoje a gente tem o digital e tem o analógico. Eu ainda Sim. sou meio antiga, eu ainda faço o analógico. Que é moldar ou até escanear o paciente, botar no articulador, montar. O articulador é um aparelho muito antigo, muito pré-histórico. Sério, é muito Jura? antigo. Infelizmente, hoje tem muitos colegas que não sabem nem montar isso. E é muito importante. Por quê? Porque ele simula os movimentos articulares, os movimentos da boca. E por que Ele, está sendo descontinuado esse articulador? porque dá trabalho, né? Simples, as pessoas geralmente querem Tá agilidade. todo mundo com muita pressa, né? Exato. Hoje tu não vê vídeo de 3 minutos, tu vê vídeo de 10 segundos e tá tudo bem, né? Tu quer resolver ali. É a mesma coisa. Então, assim, para eu chegar a definir o plano de tratamento, se eu vou usar faceta de cerâmica, se eu vou usar resina, se eu vou fazer só recontorno, se eu vou fazer uma reabilitação com coroas, eu monto a boca do paciente nesse articulador e eu avalio o quanto que eu tenho que aumentar. Por exemplo, eu tenho que aumentar só 0,5 milímetros. 1 milímetro atrás me aumenta 3 na frente. 1 milímetro nos dentes de trás me aumenta 3 na frente, porque a boca da gente é assim, né? Entendeu? Então, se eu aumento 0,5 milímetros atrás, eu já vou ter 1,5 milímetro na frente. Então, eu tenho que pensar nisso também, né? Porque senão fica inestético, E a né? mesma coisa, se eu aumento muito na frente, vai ficar espaço atrás? Com certeza. Né? Então, tu tem que avaliar isso tudo. Então, como é que eu vou avaliar? Eu faço a montagem no articulador. Hoje tem articulador digital também, que tu consegue ver num programa de computador. Tu consegue ver quanto que tu consegue aumentar de dimensão vertical de cada dente, exatamente, tudo milimetricamente falando. Né? Então, assim, eu falo para todos os pacientes, eu não tenho como te passar quanto que é? Né? Esse é o... Tu que chega, quanto que é para fazer a boca toda? Não, não é assim. Primeiro eu tenho que planejar. Tu já viu um arquiteto ou um engenheiro, tá? Definir quantos Você andares... é uma arquiteta do dental. Quantos andares vai dar naquele terreno ali? Sem fazer um projeto? Não, tu tem que medir solo, altura, largura, aquela coisa toda. Depende da boca, depende da Exato, estrutura. a mesma coisa com a boca, né? Então eu falo sempre, eu tenho que fazer um projeto. E aí, esse projeto sendo aprovado, a gente prova na boca esse projeto, que a gente chama de mockup, que é copiar o que a gente faz, o aumento que eu faço muito em cera, que eu gosto de esculpir, ou digital, que a gente faz com modelo impresso. Então, a gente imprime aquele modelo, copia aquilo ali e prova em boca. É uma resina especial e o paciente já olha ali, nossa, aumentou, ficou muito branco, ficou grande, ficou redondo, ficou reto, enfim. O paciente vai olhar a estética e eu vou olhar a função, né? Com certeza. Você vai olhar a função, depois a estética para ele em si. Então, ali naquela prova, a gente já faz o paciente fazer os movimentos mandibulares, que é jogar para frente, jogar para o lado, para ver se não vai alterar, se não vai mudar a fisiologia da mastigação dele. Às vezes eu dou até um chicletinho para o paciente mastigar, para ver como é que tá a movimentação. Pede para o paciente falar algumas palavras importantes, principalmente os tons sibilantes, né? 60, 66. Ontem, uma paciente minha chegou, eu acho que eu ainda tô falando um pouquinho assim. Eu fiz umas facetas em resina. O que aconteceu? Eu só tirei um pouquinho do volume Já na ajeitou a palatal, fala dela. pronto. Então, detalhes assim que na prova tu já consegue ver também. Não, e eu acho que existe muito essa dúvida, né? Uhum. Porque a pessoa já vem falando assim, quanto é que são pra fazer todos os dentes? É. Mas e se eu tirar uns 2 daqui de cima, uns 2 daqui de não é baixo, bem a gente já assim, vai não é bem barateando. assim. Esses dias eu atendi um colega, um dentista, e ele falou, Bela, eu quero... Esse é meu amigo antigo. Eu quero fazer as facetas. Eu falei, não, primeiro tu tem que aumentar a tua DVO. Não, mas eu falei, não, parece que tu não é dentista? Quando é em si mesmo, não, falei, é não, outra pra eu coisa, aumentar, né? senão vai ficar desproporcional, não é assim, né? Então, Perfeito. nem sempre a gente agrada. E eu acho que é interessante a gente falar agora, porque a partir do momento que a pessoa ela coloca essas facetas, quais são os cuidados que ela vai passar a ter? Obviamente já existem cuidados que a pessoa deve ter com os dentes de maneira geral. Aí é o problema. Aí tu tem que avaliar, por exemplo, paciente com bruxismo, que perdeu a altura dos dentes por... Já me falaram nessa mesa aqui que eu tenho bruxismo. Exatamente. Né? A gente já falou sobre isso, Já né? falou sobre isso. Então, assim, se o paciente tem bruxismo e aumenta os dentes e não bota uma placa de proteção depois, ele vai quebrar.
ele vai desgastar. Mesmo sendo uma cerâmica, que é um material mais resistente? Ele pode soltar a cerâmica. Eu já tive casos do paciente, não pacientes meus, eu acho que eu não tenho, não consigo me lembrar um paciente meu que tenha soltado uma faceta. Mas eu já recebi pacientes com facetas soltas de outros colegas. Por quê? Porque não avaliaram muito bem a oclusão e não usaram a placa. Não que todo mundo tenha que usar placa, tá? Não é isso. Mas assim, é muito mais garantido e mais. A previsibilidade é maior Com certeza. quando tu protege os dentes. E hoje, todo mundo, acho que, sei lá, eu não sei a porcentagem exata, mas grande parte da população tem bruxismo. Seja ele. Isso é verdade. A gente vem vendo esse diagnóstico ser mais comum todos os dias. Exatamente. Então, assim, ó, o que, que eu vou te dizer? Cuidados, eu sempre brinco, se tu não cuidar dos teus dentes, e tu tem que cuidar, né? Se Deus fez os teus dentes e tu não cuidou, agora tu pagou, então tu cuida, né? Não custa. Mas o que, que é o cuidado? Vamos lá. A resina, tu tem que fazer profilaxia, dependendo da indicação. Eu tenho pacientes que vão só uma vez por ano, outros vão a cada 3 meses, outros vão a cada 6 meses, depende. Uma manutenção, Uma né? manutenção. Tudo tem manutenção, né? Eu falei, se até o dente desgasta, como é que a resina não vai desgastar? Com certeza. A cerâmica não desgasta tanto, realmente, porque ela é um material mais duro, mais rígido, né? Mas o dente se desgasta, então a resina também vai desgastar. Só que ela é passível de reparo, né? Ah, deu uma quebradinha. Tu consegue, né? Então isso é legal. Mas em relação à manutenção, fio dental, que é o básico. Escovação, básico. Profilaxia, básico. Isso você já tem que fazer, mesmo se você não tiver o Exatamente. dente de Isso, cerâmica ou exatamente. de resina. Mas eu como muita coisa pigmentada e pigmenta. Aí a gente volta no que a gente já comentou. Se a resina não for bem polida, bem executada, realmente vai ter mais problemas, né? Já a cerâmica, ela dificilmente pigmenta, a não ser que não seja cimentada corretamente. Eu tive caso de uma cerâmica de uma paciente que pigmentou. E aí ela pigmentou por trás, ou seja, O dente ficou manchado atrás. ele ficou entre o dente e a faceta ficou manchado. O que aconteceu? A minha cimentação falhou. Deu uma bolha, deu alguma coisa que pigmentou. Para esse caso, especialmente, eu resolvi bem tranquilo que hoje a gente tem o laser, né? O laser de alta potência, que ele é um aparelho que a gente, no meu caso, eu chamo um colega que tem esse aparelho, ele vai lá, ele aplica o laser em 15 segundos, solta a cerâmica, porque ele faz mais ou menos o papel de derreter a resina que A cimenta, cola, a né? cola. E aí eu limpei bem e recimentei e tá tudo certo, né? Isso é legal. Só que tem casos que Mas clareamento com laser não pode. aí é outro tipo de laser, né? Hoje a gente tem vários tipos de laser, né? Tem laser para pele, então, para clareamento com laser não existe. O que tem, que eu acabei não comentando, é o laser de baixa frequência, que inclusive a Camila que trabalha comigo, ela tem pós nessa área, que é de laser terapia, que é para diminuir a sensibilidade e para ajudar nas inflamações, por exemplo. Hoje uma paciente chegou lá, estava com dor na musculatura, porque apertou demais os dentes e estava com muita dor. Ela aplicou o laser na região de uma seta, que é do músculo, e ela já sentiu uma melhora na hora. Mesma coisa com sensibilidade nos dentes. Ela usa o laser de uma forma não sei o que ela vai ajudar a, a diminuir essa sensibilidade. Então é outro tipo de laser também, tá? Então não é só para clareamento. O que é o bruxismo de forma Isso objetiva? é o que eu acho que está envolvendo quase, sei lá, quantos por cento da população. O bruxismo é uma ação involuntária muscular. Ah, mas o que é isso, né? Então, assim, o masseter, esse músculo daqui, é o quarto músculo mais forte do corpo. Ele só perde para panturrilha, para o glúteo e para o quadríceps. Não é à toa que no circo o pessoal se pendura pelos dentes, não é o dente que segura, é uma seta, né? Então é um músculo muito forte. Então, tu imagina, o que acontece? O bruxismo,
É o ato de apertar os dentes, ranger os Que a dentes. gente faz o tempo inteiro, né? Exatamente. E ele é uma reação muscular, que é o músculo que uma seta que está fazendo esse apertamento. Tu já deve ter notado que tem pessoas que têm isso aqui super desenvolvido, né? Eu não Sim. sei se tu lembra acho que não lembra da Zélia Cardoso, foi ministra da Fazenda. Ela tinha aquilo, acho que eu nem fazia odonto ainda, eu já olhava aqueles masseter dela assim. E geralmente é uma hipertrofia muscular que causa, a hipertrofia muscular é a consequência do bruxismo, né? E quais são as consequências? Pode ter fratura, pode ter desgaste, pode ter problema muscular, problema articular. Ah, é DTM? Não. Tem até uma camiseta. Bruxismo não é DTM. DTM é disfunção temporomandibular. Aí é outro papo, tá? Mas então, o bruxismo geralmente está associado ao estresse. E hoje a vida do ser humano é estressante. Ansiedade A também, né? ansiedade, o estresse, por quê? Porque tu tá sempre aqui. Tu tá aqui, tu tá pensando que tu não olhou tuas mensagens e que tu tem que pagar tal coisa. A pessoa, por exemplo, eu tenho muito paciente que dirige muito e eu falo, quando tu tá dirigindo, relaxa a musculatura, bota a língua no céu da boca e desencosta os dentes. Inclusive, eu até indico um aplicativo chamado Desencoste Seus Dentes, que é de um. Existe um aplicativo assim? Sim, é muito interessante. Quem desenvolveu foi um colega, que é muito interessante porque ele te mostra, é um aplicativo gratuito, então tu pode indicar para qualquer pessoa, Aham. e ele ajuda a gente até a diagnosticar o bruxismo. Engraçado que tem pacientes que chegam assim, não, eu não aperto. E tu sabe que ele tá apertando. Porque pelo Eu falo, eu aperto desgaste. pouco, eu aperto Não, pouco. não faço isso, né? Então, porque assim, a gente tem o bruxismo noturno e o bruxismo em vigília. Então, é exatamente isso que eu ia falar. O bruxismo mais conhecido por boa parte É da o população noturno. é o noturno. A pessoa fala assim, eu fui no Eu dentista ranjo os porque eu fico dentes. rangendo os dentes quando eu tô Só que não dormindo. é só ranger, é o apertar também. E bater também. Tem gente que bate, tem gente que range. E tem gente que aperta, bate e range. No caso, eu sou assim, né? Jura? Sou. É. Então, eu agora finalizei o tratamento ortodôntico com alinhador e tal, e eu tô sonhando com a minha placa. Porque eu quero botar ela de volta, porque eu sei que traz conforto e eu durmo muito melhor. E isso influencia na qualidade do sono. Se a pessoa faz apertamento, ela tem uma qualidade do sono inferior. Então o tratamento do bruxismo ele pode trazer qualidade de sono. Com certeza. Com certeza. E aí, então, a gente tem o bruxismo noturno e o bruxismo em vigília, que é durante o dia. Por exemplo, tu tá no computador, tu tá assim, né? Aí aí a internet não vai, você, caraca, essa internet. Exato, exatamente. Né? Então, assim, tu tem que avaliar. E esse aplicativo que eu falei, ele te lembra, ele te Ele te manda uma avisa. mensagem assim, Exato. Você tá apertando o e dente? provavelmente quando você É. recebe essa Então, mensagem, você tava apertando. exato, então eu já diagnostiquei pacientes que não aperta. Eu falei, não aperta, sim, que eu tô dizendo que aperta. Coisa, teimoso quem tema comigo, né? Então, assim. Eu tô olhando pros seus dentes, eu sei que você E a aperta. pessoa chega no outro consulta e fala, doutora, não é que eu tava apertando mesmo quando o aplicativo Você me tem avisou. razão, doutora. Então, né? Então, assim, o bruxismo ele tem consequências severas, que é perda de dente por fratura. Já tive pacientes que, de tanto apertar, racharam o dente, né? Problema na articulação, de apertar, de pressionar demais a articulação muscular, né? De fazer a hipertrofia. Aí vem um negócio que me acaba comigo, que é o tal do Botox. Que o pessoal vai lá e bota Botox pro bruxismo. Isso não existe. Existe cura pro bruxismo? Não. Não. Tu pode amenizar. E o tratamento com botox não existe. O tratamento, o que eu vou dizer? Não é que eu sou contra totalmente. A pessoa está desesperada com dor. Tu vai usar uma vez para aliviar. E ponto. Paliativo. Paliativo. Tá? Por quê? Porque o Botox, ele paralisa o músculo. Né? Aqui, ó, tá paralisado. Né? Ah, para dor de cabeça, sinto muita dor aqui, nessa região. Ótimo, aí tu pode usar à vontade. Porque aqui essa região é a região do temporal, é um músculo temporal. Não é uma seta, é um músculo
que não é um músculo que faça a movimentação Que da não vai boca. dobrar, no caso. Né? Não é dobrar, mas assim, Sim, sim, vai fazer algum movimento. ele não é auxiliar no movimento, ele é complementar, mas ele Sim. não é ele que vai fazer o movimento de abertura e fechamento da boca. O masseter, ele faz justamente o movimento de abrir e fechar. Opa. Então, tu vai lá e paralisa. Mas tem 2 feixes, tem o externo e o interno. Tu paralisa o externo, e aí tu sobrecarrega o interno. E pior, tu sobrecarrega o pterigoide medial, o pterigoide lateral, que são os músculos auxiliares de lateralidade, por exemplo, né? Então, tu sobrecarrega os outros, tu sobrecarrega o esternocleidomastoideo, vem aqui, até aqui, Isso eu não lindo, vou conseguir né? decorar, não. Tem gente eu tive paciente que estava tratando de bursite, já ouviu falar de bursite? Sim. Né? E na verdade era bruxismo. Por quê? Caramba. Porque ela apertava, tensionava tudo aqui e ela achava que era. A gente botou a placa e uma semana não tinha mais Mas problema. o tratamento com a placa, ele é feito somente quando a pessoa tá dormindo ou a pessoa usa durante o dia Não, também? durante a noite. Alguns pacientes usam, por exemplo, quando estão para acostumar a Dirigir, por cabeça exemplo. na hora de dirigir, na hora do computador. E Mas ele não trata assim, tá? Ele não. Muitos atletas, eles usam um protetor bucal. Aí é outra coisa. Então, mas o protetor bucal, ele consegue substituir a placa Não, de de jeito bruxismo? nenhum. Não? Por quê? Porque o protetor bucal é geralmente confeccionado com um material mais flexível, Entendi. né? A placa, ela tem que ser dura. Antigamente, eu cheguei a fazer placa flexível porque a gente não desconhecia, Óbvio, a né? ciência vai Muitos evoluindo. anos atrás, e hoje se sabe que a placa dura é o tratamento, porque ela vai fazer com que o teu cérebro pense, opa, vou ficar ali quietinho. A placa flexível, ela induz ao apertamento. Ela é como se assim, ó, tem uma coisa mole ali, o teu cérebro vai dizer, opa, vou mastigar. E aperta. Induz o apertamento. Então, de Entende? certa forma, você fala, opa, tô fazendo alguma coisa aqui. Então, aí Exatamente. você usa o aplicativo e usa a placa. Já tá bem seguro. Então, assim, não é só isso, tem outros tratamentos, tem fisioterapia, tem osteopatia, tem massagem, né? E quem descobrir a cura pro bruxismo tá rico. Não existe. Não, mas se alguém descobrir a cura pro Tá. bruxismo, tá milionário, né? Mas eu acho que isso é bem difícil, porque o que tem de estudos feitos aí, Todos os dias, né? tem muita coisa, sabe? Então, mas uma coisa infelizmente, não é unanimidade, porque tem muito colega que ainda usa Botox para tratar o bruxismo, e na verdade ele está causando mais mal ainda, porque o músculo ele vai enfraquecendo. O Botox, com o tempo, ele vai diminuindo a ação das sinapses, não sei o que, a parte mais neurológica ali, que vai enfraquecendo. Então, tu vai enfraquecer teu músculo. Teve um caso de um paciente meu, um senhorzinho, que ele tinha um problema eu não me lembro se é dislexia, que ele tinha dificuldade de caminhar, dificuldade de falar, de deglutir, né? E ele deixou de ir no meu consultório porque eu tinha uma escada lá para chegar lá. Então ele não tinha muita dificuldade de subir escada. E aí a filha dele me ligou um dia dizendo que ele tinha ido numa colega dentista para fazer Que profilaxia. não tinha escada no Não, consultório. exato. E eu falei, não, tudo bem, mas então, só que aí, Isabela, ela propôs bichectomia e botox pro pai. Eu falei, se tu quiser que teu pai morra, deixa. Ai, Isabela, eu falei, eu tô falando a verdade? Ele já tem dificuldade de mastigação, de deglutição. E ele não vai ter mais força no masseter. Como é que ele vai mastigar? Existem profissionais E e outra, um profissionais, senhor de 70 anos, ele não tem mais a bola de bichar, porque a bichectomia é remover aquela bola Sim. gordurosa, ele não tem mais aquilo. Aquilo lá já murchou, não existe. Então, na verdade, é uma coisa, infelizmente, foi uma proposta muito infeliz da colega fazer isso, Por que mas você acha que existem essas indicações tão controversas? Você acha que são profissionais que eles estudam pouco? Ou você acredita que sejam profissionais que eles queiram somente vender tratamento e ganhar dinheiro? infelizmente isso aí é uma questão muito complexa de falar, porque às vezes a gente pode estar sendo antiético de falar isso, mas eu vou ser bem sincera. O que eu não sei fazer, ou eu vou atrás, eu busco, Ou você ou indica eu pra indico alguém? para alguém, né? Então, assim, mas eu fiz o curso de bichectomia, então eu vou fazer. Não, mas não é todo mundo. É o que eu falei há pouco.
Eu sou especialista em prótese. Então, teoricamente, eu teria que botar cerâmica em todo mundo, porque a prótese, né, a base é a cerâmica, né, Sim. porcelana. E não, eu não vou botar faceta no paciente se eu vejo que não precisa. Sim. Então, tu tem que ser ético o suficiente para dizer, olha, sinto Isso muito. aqui serve pra você, isso aqui não serve. Exato. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito, porque infelizmente a nossa profissão tem muito dentista. Abriram muitas faculdades de forma muito aleatória, assim, que eu acho bem triste, né? E as pessoas, eu sempre falo que não é. Tem muitas faculdades boas, muitas faculdades mais ou menos, e muitas faculdades ruins. Só que quem faz a faculdade é o aluno. Com certeza. Então, se tu tá. Eu vou dizer que não era uma. Eu não sei, eu não era uma aluna exemplar. Eu reprovei em bioquímica. Eu tenho trauma disso. Mas quando começou a parte prática, quando a gente, do meio da faculdade para frente, começou a parte prática de Você mergulhou disciplinas, naquilo de cabeça. disciplinas de dente, de coisa. Aquilo para mim me encantava e eu comecei a ser uma boa aluna. Ali não reprovou. Ali não. Até o coordenador lá da odontologia, que eu fiz aqui na UFSC, né? Falou assim, Isabelinha, por que na época tu reprovou e agora tu tá tão bem? Eu falei, porque eu não gosto, vou ser bem sério, eu não gosto de estudar. Eu gosto de Da trabalhar, prática. de prática. Então, assim, é muita teoria, a gente tem que ter teoria para aprender. Com certeza. Mas é necessária. assim. Mas também não pode ter teoria demais e não aplicar. E assim, quando eu comecei a botar na prova, né, na parte de escrita, o que a gente aprendia na prática, eu comecei a. Né? E Decolou. hoje, por incrível que pareça, eu sou dentista de grande parte dos meus colegas da faculdade. Eles vão de outras cidades lá para Itajaí para eu atendê-los. Então, assim, isso para mim é uma gratificação. É uma prova de que deu certo o negócio, né? Que eu Os sei, nerds lá, os que só tiravam 10 e que não reprovavam. Então, assim, tu tem que ter consciência ética para poder determinar um tipo de tratamento para o teu paciente que seja favorável. Claro, a gente não vai ser hipócrita, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Com certeza. Eu amo o que eu faço? Amo o que eu faço. Mas eu vou te dizer, quer me ver mal-humorada é deixar minha conta negativa. Então, é verdade, eu não tô brincando, é uma realidade. Quem que é feliz sem dinheiro? Como é que é aquela frase? Dinheiro não traz felicidade. Aí eu falei, dê-me o seu e seja feliz, então. Pô, não é? A gente brinca, tá? Mas assim, é uma coisa. A gente trabalha pra se sustentar e pra ter as suas comodidades e regalias, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de comprar roupa, né? Eu gosto de ter minhas coisas. Então, mas fazer uma coisa que tu tá prejudicando um paciente, isso aí vai contra o juramento da gente, né? Então, para mim, então falar sobre essa questão é muito complexa, porque se a gente for falar o que a gente pensa, vai dar B.O. Então vamos mudar de assunto. Vamos para outro lado. Uhum. Eu acho interessante você falar agora, a gente falou bastante das suas especialidades já, eu acho interessante a gente falar agora sobre os maiores mitos que as pessoas trazem no teu consultório. Eu adoro essa parte. Legal. Assim, né? Começa voltando assim, o clareamento, o esquema do cafezinho, do coisa. Isso é um mito, né? Tem coisas assim, tipo, eu tô. É engraçado. Agora faz anos que não acontece. Eu tô menstruada, posso fazer o tratamento Eu olho assim. Pode, né? Tipo, que mais? Escovar os dentes com pasta sem flúor por causa da tireoide. Tem isso que era um mito, mas não é. A gente sabe que tem a ver, sabe? Isso é até interessante colocar. Porque, claro, tudo que tu coloca na boca, tu vai absorver pela mucosa ou tu vai engolir, né? Então, assim, só que é um mito que tu não vai te intoxicar tanto assim com pasta de dente. Porque tu não vai comer a pasta de dente. Tu vai escovar os teus dentes e tu vai cuspir. Então, tu não vai engolir. Então, pra mim, isso é o fim, assim. Porque pasta de dente sem flúor, dependendo do paciente, eu indico sim. Porque eu sou mais natureba, eu não quero usar flúor, não sei o quê. Se tu não tiver cárie, se tu não tiver lesão cervical, se tu não tiver sensibilidade,
tudo bem, pode. Agora, Tem se muito tu essa tiver... mística da criança não usar pasta de dente com flúor, né? Que o flúor é muito agressivo. Sim, mas aí é o controle da alimentação. Porque na água tem flúor. Sim. E se tu faz uma higiene correta, tu não precisa do flúor. Mas é isso que eu falei. Tu pode usar uma pasta de dente sem flúor, desde que tu não tenha nenhum problema dentário. Fato. Outro mito, que acho que isso aí a maioria das pessoas faz ainda. Usar enxaguante bucal todo dia. O enxaguante... Joga no... Sabe onde é que tu pode usar enxaguante bucal? No vaso sanitário, assim. Não é verdade? Porque a maioria dos enxaguantes bucais, eles têm uma concentração muito forte de produtos químicos. Sim. Que é para matar bactéria. Legal? Legal. Só que a gente precisa ter bactéria na boca para ajudar na digestão. Aí vai matar tudo, né? Mata tudo. E aí tem alguns, inclusive, que tem álcool. Ah, mas esse é sem álcool. Só que ele é muito agressivo. Não quer dizer que tu não vá usar. Por exemplo, tu tá com problema periodontal, gengival, tu tem que usar Usa por determinado momento, né? Mas com não faça indicação isso profissional do dentista. Vou lá sim. na farmácia e vou comprar qualquer um. Esse aqui é o Não, X. por favor, não. Assim como o creme dental também deveria ser prescrito. Porque tem cremes dentais que tem uma quantidade de flúor muito grande. Ah, tem cremes dentais que tem... podem fazer mal pro paciente. Por exemplo, teve uma pasta de dente agora que estava causando sensibilidade. É uma pasta de dente muito conhecida que eu não gosto. Eu não gosto da sensação de boca seca que ela deixa. Para mim era muito forte. Eu e meu marido, a gente não gostava. E, coincidentemente, ela começou a... tiraram do mercado porque ela estava dando lesões na boca. Tu imagina a quantidade de produtos químicos que tem naquilo ali. Até a escova de dente, de certa forma, se for aquela baratinha, aquela que você dura, tu acaba com o dente. Você destrói não só o teu dente, mas a tua gengiva também. Isso te dá diversas lesões. Tem um vídeo da Camila, que trabalha comigo, ela fez um vídeo no Instagram que eu achei de uma criatividade sensacional. Que ela fala assim... se você quer usar você concorda comigo que uma escova mais durinha limpa melhor? Sim. Sim, teoricamente sim, claro, vai limpar melhor. E você passaria uma escova, uma Scott Brite, né, aquela verde? Sim. Com bicarbonato ou no teu carro? Não. Claro que não, porque vai arranhar. Então, se tu uma escova... Olha a ligação que ela fez, eu achei muito legal. Tu pega uma bicarbonato com escova dura, limão, sei lá o que o pessoal inventa, né? Usar limão pra... E esfrega o teu dente, tu vai arranhar o teu esmalte. Vai destruir o Mas teu o teu esmalte. carro não, o teu carro tá Então, ali. é a mesma comparação, eu achei Legal, sensacional muito isso. Bom, muito bom. Então, tem muitas coisas, hoje com a internet, tu vê muita bobeira, né? Usar bicarbonato com limão pra clarear o dente, pelo amor de Deus! Não! Tem muita gente que fala. Tem tanta receita, tanta coisa doida na internet. Eu tive uma paciente que chegou com os dentes, ela usava aparelho na época, e quando ela tirou o aparelho, todos os dentes tinham ao redor do bracket, né, daquele... lesão branca. Lesão branca é uma precursora da cárie. É uma descalcificação do esmalte. Sim. Por quê? Porque ela escovava todos os dias com bicarbonato. E aí ficava aquele bicarbonato ao redor e... Nossa, teve que restaurar todos os dentes por causa disso. Meu Deus. Então, ou seja, porque você viu a blogueira, exato. aquela coisa na internet. O carvão, gente, pelo amor de Deus. O carvão, não sei o que, aquela pasta de dente preta que clareia os dentes. Pelo amor de Deus, aquilo lá é abrasivo. Não clareia coisa nenhuma. A única coisa que clareia dente é clareador, peróxido de hidrogênio, né? Agora tem tudo com carvão, né? Então... Tem tudo com carvão hoje. Tem carvão ativado. Carvão ativado. Acho que é ativado. Aí a pessoa vai lá, tem lâminas de carvão. Então, tu imagina, o carvão, por que parece que clareia? Porque o carvão pigmenta um pouco a gengiva. Daí, porque tu já viu as pessoas, as negras, pretas, né? Que tem aqueles dentes lindos, maravilhosos, brancos. Não são brancos. O contraste é que deixa o dente branco. Se a gente tem uma escala de cores, né? A gente tem aquela escala de cor, A1, A2, A3, né? Se tu for ver, às vezes parece que o dente da pessoa é muito mais branco, mas não, é um A3. Ele é um A3, é um dente mais ou menos escuro, né?
E Mas ao é em mesmo comparação ao tempo, contraste. as pessoas mais branquelas, tipo eu, ou os orientais, que têm a pele mais amarela, as pessoas ruivas, parece que tem um dente super escuro. Mas vezes A2 que você tá colocando. Na verdade, não é. É porque o contraste que faz. Então, se tu vai lá e escova o dente com carvão. A gengiva pigmenta, fica um pouquinho mais escurinha, e o dente parece mais claro. O golpe tá aí, cai quem quer. Agora que a gente já passou por essa parte dos mitos, que eu acho que ela é super importante, queria que você falasse um pouco da relação dentista e paciente. Qual a importância disso? E engraçado, hoje eu atendi uma paciente antes de vir pra cá, eu tinha uma consulta, a primeira consulta, e quando ela chegou no final, ela falou assim: "Nossa, eu adorei te conhecer e tal". Isso é muito prazeroso, assim, né, porque eu sou uma pessoa que, por mais que eu fui um dia tímida, eu acho que foi até minha profissão que me fez, me abrir mais, assim. Porque a gente tem que ter essa relação. Tu imagina, eu sou uma pessoa que eu vou estar invadindo o teu espaço, vou estar entrando na tua boca. Então tu tem que ter uma liberdade, Com certeza. a pessoa tem que ter uma segurança contigo, tem que acreditar no que tu faz e confiar principalmente no teu trabalho, né. Então eu tenho uma relação com os meus pacientes muito legal, assim, e eu sou muito brincalhona, né, eu levo só que aí tu tem que ter um certo, eu faço avaliação facial, né. Não sou nenhuma estudada nisso, mas um pouquinho eu entendo de visagismo. Então, assim, ó, eu olho pra pessoa e eu vejo, ela é uma pessoa sanguínea, uma pessoa, fleumática. Eu não vou nem perguntar o que você olhou aqui, porque senão... Aham. Melhor não. Então, assim, por quê? Porque aí tem os arquétipos, né, as pessoas têm os tem Sim. gente que avalia de outra forma, né, os arquétipos ali, não me lembro como é que é, 1, 2, 3, 4, tipo, Sim, né, sim. A gente tava enfim. conversando com uma consultora de imagem profissional, que é a Silmara Wepers, e ela fala também sobre essa questão dos arquétipos. Isso, então, a gente também, não que eu não sei exatamente Não vai arquétipo, mas entrar assim, nessa não vou área, entrar né? nesse mérito, mas assim, por exemplo, um paciente que é empresário, ele é aquela pessoa colérica que a gente chama, pessoa séria, tu não vai ficar falando umas besteiras, tu não vai brincar. Eu sou sanguínea, eu sou brincalhona por natureza, né. Então, eh, então assim, ó, por exemplo, uma pessoa sanguínea, se tu elogiar tal coisa, tu vai conseguir entrar em conexão com ela. Já se tu for elogiar um colérico, ele não vai dar mínima, não tá nem aí pra ti. Ou seja, você vai precisar ler aquela pessoa, de certa forma, Exatamente. para poder se conectar com ela e Exatamente. conseguir invadir a privacidade dela, de certa forma, para cuidar da boca Então, dela. assim, isso é muito legal pra tu avaliar e até pra tu saber até onde ir. Porque tem paciente que Você faz uma brincadeira, às vezes, com a pessoa. não, né, então assim, Por exemplo, pega uma pessoa que não aceite, aí você chega no meio do programa e fala, mas o teu dente é tal não, coisa. jamais, né, isso aí eu jamais faria, mas é uma coisa que, então assim, eu acho muito legal, assim, a gente faz amizade com os pacientes, Com né, certeza. tanto que como eu falei, eu tenho pacientes com mais de 20 anos comigo, né. Isso é uma amostra Só que aí do teu bom tá o trabalho. problema, né, porque assim, eu não sou onipotente, onipresente e nem vou durar pra sempre, Onisciente. né. Então o que que acontece? Eu montei uma equipe pra que trabalha pra Com mim, certeza. né, e eu confio plenamente na minha equipe. Tanto que, assim, elas são minhas dentistas, né. Elas, porque a maioria é mulher, né, só tem 2 meninos, mas eles vão só esporadicamente, não fazem Sim. parte da equipe, né. Então, por exemplo, hoje essa paciente que chegou hoje, ela já gostou do atendimento, é muito legal, não sei o quê. Eu faço uma avaliação desde da anamnese, que é saber da saúde geral do paciente, eu acho que é importantíssimo tu saber tudo do paciente, da questão de saúde, né. E quando o paciente entra na minha cadeira, eu já faço uma avaliação facial também, tá. Eu vou pegar, eu vou fazer, eu sempre brinco: "Ah, eu não tô fazendo massagem, mas eu tô vendo se tem alguma inflamação", a gente chama de gânglios linfáticos aqui, se tiver alguma inflamação na boca, eu já vou saber por aqui, né. E aí eu faço a avaliação da articulação, eu tenho pós em DTM, que é disfunção temporomandibular, então eu tenho que saber se a articulação dele tá funcionando legal, se tá com desvio, se tá com um clique articular. Então, aí o pessoal fala: "Nossa, nunca ninguém fez esse exame". Eu falei: É o "É básico? o básico". Assim como quando eu vou fazer um exame intraoral, eu tenho que, gente, você pede: "Dá licença, né". Não, porque não é assim: "Abre aí". Não,
tem que ter uma delicadeza, né? E, é ver lábio, ver língua, ver o céu da boca, para ver se não tem nenhuma lesão, né? Perceber se tá com mau hálito, se não tá com mau hálito. E falar de certa forma, porque é difícil chegar e falar assim, nossa, tá com De uma bafo. Não, né? forma. Não tem? Você está com um odor não tão agradável. Então, assim, são detalhes, assim, que tu tem que ter uma certa, não é intimidade, mas certa liberdade para falar com o paciente. E principalmente saber falar com um determinado Isso. tipo de E paciente. querendo ou não, isso acaba gerando uma certa amizade, né? Sim. Ontem eu encontrei uma paciente minha no restaurante. Nossa, eu tava com saudade de ti, não sei o que, eu também, vai lá tomar um café. Eu tenho muito disso. Eu tenho no meu consultório uma copa que eu levo meus pacientes lá, daí a gente vai, Legal. toma café, toma um whey, come uma bolachinha, não sei, sabe? Eu acho isso muito agradável. Eu acho muito desagradável importância, né? quando tu tem um paciente que não te... Não precisa ser dado como eu, Sim, né? sim. Óbvio, mas assim, que tu tenha uma certa. Distanciamento. Tu tem que ficar cheio de dedos pra falar. É muito chato, né? Então eu gosto muito dessa conexão com os meus pacientes, tanto que eu tenho pacientes que estão comigo há 25, 28 anos, E desde o acho que começo. até dá mais liberdade para eles te perguntarem coisas básicas que talvez você não tenha Exato, conseguido transmitir da exato. melhor maneira. Tem paciente que tem meu telefone particular e fala, Doc, quebrei meu dente, né? Sabe? Tipo, ok. Né? Então, ó, liga lá pra Nath e marca, né? Uma coisa assim. Mas eu dou essa liberdade pro paciente falar. Claro, a gente tem que ter a minha liberdade vai até onde vai a do outro. Com certeza. Infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Daí eu falo, olha, a partir de agora, tu trata. Já tive problemas com pacientes também. Já me dispus com paciente. 5 pacientes na minha vida toda eu dispensei. Caramba. 5 pacientes. Eu Você sei sabe todos. exatamente. Sei todos, exato. Deve saber os nomes, inclusive. Sim, nome e sobrenome, né? Por quê? Porque, assim, eu sempre fui muito boa, até meio boba, né? Porque eu sempre quis agradar e tentar fazer o meu melhor. E as pessoas nem sempre são assim, né? Então eu tive pacientes que acham, assim, a gente não é Deus, a gente não consegue resolver tudo. E as pessoas às vezes são muito imediatistas, né? Eu quero resolver, eu quero agora. Então eu falei, olha, eu fiz o meu possível, eu não tenho mais condições de te atender. E ponto. E é assim. É assim, daqui pra, ó, eu posso te indicar fulano, ciclano, beleza. É isso. Então, assim, em 28 anos, teve 5 pacientes que eu disse que não atendo mais. Dói, tá? É uma dor, assim, porque Infelizmente, você deve lembrar mais desses 5 do que dos 28 anos de todos os pacientes. Porque é uma coisa assim, como eu falei, eu gosto de agradar as pessoas, não pelo fato de querer agradar. Claro. Não, porque me faz bem. Entregar o seu melhor resultado. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos deixar os pacientes os 5 pacientes para lá. Vamos colocar o seguinte, essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para todo profissional que vem aqui. Obviamente, você com 28 anos, você deve ter dezenas, centenas de casos. Mas teve algum caso que mexeu mais contigo do que todos os outros? Aquele caso que foi o mais transformador da tua carreira? Tem. Alguns, mas tem um, assim, que mexeu, assim, foi emocionante, assim, né. Já tive muito paciente que chorou no consultório, choro eu junto, claro, né. Mas teve um caso, eu sempre me arrepio quando eu falo. Legal. Ela era uma senhora que ela chegou no meu consultório e falou: eu precisava fazer umas próteses, ela era indicada de um colega e tal. E eu falei: "Olha, eu só faço depois de fazer planejamento", assim, tudo que eu falo sempre, né. Ela assim: mas tá". Aí ela: "Ai, mas eu achei meio caro, porque nã-nã-nã". Bom, enfim, eu sei que ela voltou, ela disse: "Eu fui em 2 outros e ninguém me falou desse tal de planejamento". Eu falei: "Tá bom". Esse tal de planejamento, né? Então eu vou fazer contigo, mesmo sendo mais caro, porque eu acho que vai ser mais previsível, enfim. E, eu lembro que a gente foi construindo, ela ia toda quarta-feira, que era uma reabilitação muito grande, uma prótese em todos os dentes, bem difícil. Ela fez implante, enfim. E ela tinha 5 dentes em cima e 6 embaixo, só. A gente tem 32, né. Então, assim, tipo, sem o siso, 28. E eu fui botando os provisórios nela, aos poucos, tal, mas assim, quando eu coloquei os provisórios sobre implante,
porque ela tirou a prótese removível, que ela usava uma perereca, né, que a gente fala. E eu lembro até eu não sei exatamente o dia, mas era Sim. uma Copa do Mundo, né. Quando é que foi que o Brasil perdeu da Alemanha? Tá eliminado pela Alemanha em 2014. Tá, então foi 2014. Então eu tenho 11 anos, sei. Não foi nesse jogo, mas era um jogo que o meu marido estava de plantão, o meu filho assistindo o jogo na casa de um amigo, minha filha já morava aqui, e aí eu falei: "Tá, tu queres que eu te atenda na hora do jogo? Pode ser", porque era uma quarta-feira e era o dia do jogo, aí eu falei: "Ah, eu não me incomodo". Eu falei: "Ah, eu também não, então beleza, a gente deixa a televisão lá na recepção tocando, A qualquer melhor coisa que coisa". você fez, você não viu o É. 7-1. Não, não foi nesse dia, mas olha, tá, enfim. E eu tinha no consultório um espelho bem grande, assim, Aham. onde o paciente ficava, né, era outro consultório, a gente chegava, era um espelho, e aí o paciente sentava Aham. numa mesa, assim, eu aqui, o paciente ali e o espelho lá. E aí, quando o paciente termina o tratamento, geralmente ele ia lá para o espelho se ver, né, ou eu pedia para o Sim. paciente se ver. E aí, quando ela se viu com os dentes na boca, ela começou a chorar. E era Caramba, que legal. provisório. Cara, aquilo me emocionou de um jeito, eu falei: "Olha só, eu deixei de estar, né, de boa, como a maioria dos brasileiros, eu tô aqui trabalhando, mas valeu assim, ó, cada segundo, cada minuto ali, sabe, cada gol que eu não vi, não tô nem aí, sabe, porque ela se olhou no espelho e até hoje ela é minha paciente, né, e eu chamo ela de Tetê Maravilha. Ela era chata, assim, crica, né, mas assim. Desarmou ela completamente. Exato. Então, assim, quando ela se viu com o dente, porque ela não tinha um dente aqui, ela não tinha atrás, então ela sorria, ela morria de vergonha. E é Poder engraçado, sorrir de novo, né? e o engraçado, porque ela queria o dente bem branco, e ela é uma ela Roberto Firmino. ela queria bem branco, sério. E eu falei, ela já tinha seus 60 e muitos, eu falei: "Olha, dona, não dá, vai ficar feio". E eu lembro que eu levei o protético lá pra gente provar as cores e tal. Ela assim: "Eu queria assim, ó, igual o teu jaleco". Era branquinho, né. Eu falei: "Sabe o que que eu fiz?". Eu peguei liquid paper, sabe liquid paper, né. Eu pintei o provisório dela de liquid paper, e o protético estava junto, ele estava atrás dela e falou assim: ó: "Tá doida? Tá doida?". Aí ele assim, eu falei: "Espera". Daí eu peguei e pintei só os 2 centrais com liquid paper e dei o espelho pra ela. "Que isso?". É a "É isso cor que que tu você quer?". quer. "Ai não, é muito feio". Eu falei: aí eu expliquei: "Olha, o branco da gente, do dente, ele tem uma translucidez, ele Sim. passa luz. Isso que tu quer, o branco assim, não passa. Então, assim, eu não posso fazer, porque vai Vai ficar". refletir, na verdade, a luz É, não passa, ela ela reflete. reflete. "Ah não, agora eu entendi". E até hoje tá super branco ainda, imagina, né. Então, assim, eu acho até branco demais pra idade dela, enfim. Mas é um caso que me desafiou muito, porque ela ia de frente comigo, que a maioria dos pacientes entende, né, e eu tive que mostrar para ela que não. Desde o planejamento: "Olha, eu não faço sem planejamento". Depois: "Não vou fazer essa Tá muito cor". caro. Então assim, mas aquela coisa de ela se olhar no espelho e começar a chorar copiosamente, assim, ela chorava de soluçar, assim, sabe. E Ah. você junto. É, foi muito assim, é marcante, né, porque a gente é muito emoção também, né, a gente não é só razão, né, Legal, então, muito bom. muito legal. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho, doutora Isabela. Obrigada. Eu queria entrar agora na área profissional, porque eu tenho que Uhum. aproveitar os teus 28 anos de experiência Sim, aqui. Eu claro. tenho que Uhum. aproveitar também esse lado. E o nosso programa, o podcast Bússola Profissional, pelo menos eu tenho uma teoria em particular. Eu já conversei com mais de 50 profissionais. Eu não Uhum. sei exatamente qual vai ser o número desse episódio, mas em breve a gente vai colocar. E eu tenho uma teoria. Qual é essa teoria? De que todo profissional ele teve alguém em quem ele se espelhou em algum determinado momento. Que ele tem o quê? Uma bússola profissional, que é uma pessoa que ela olhou com respeito, com admiração e ela seguiu os passos. Nem que seja, às vezes, mais de uma pessoa, às vezes sejam Uhum. pessoas de maneira geral. E eu queria saber, quem é a tua bússola Eu vou profissional? te dizer assim, eu comecei a faculdade, eu queria fazer medicina ou odonto, sempre tive essa, né, Uhum. então assim, eu tinha a minha irmã que já fazia odonto, aí aquela coisa de adolescente, não quer imitar e tal. Sim. Mas eu tinha o meu dentista, que era amigo do meu pai, e eu adorava ele.
sabe? Eu acho que ele nem era tão bom dentista assim, se ele escutar isso, Hoje ele vai em me dia, matar, mas hoje em assim... dia... Mas eu gostava do ambiente, do consultório, do cheiro, de tudo, né? Isso ali eu acho que deu um start, assim. Tomara que ele não veja Isso, esse podcast. E aí, não tem problema nenhum. Mas assim, o interessante é que quando a gente se forma, a gente é perdido. Na época não tinha, hoje como tem vários consultórios. Hoje eu cedi consultório para recém-formados começar a trabalhar comigo. Hoje elas estão muito bem, porque eu ensinei, enfim, né? Mas assim, na época não tinha isso. Quando eu me formei, eu tive que montar um consultório com a minha irmã e com mais um outro sócio. E aquilo ali, assim, e como eu falei ainda há pouco, a gente trabalhava e não ganhava dinheiro. Então era uma coisa que era deprimente. Era assim, questionei assim muitas vezes se eu estava na profissão certa, né? Então, a partir do momento que eu comecei a gostar do que eu fazia, eu acho que no começo tu me perguntou, o que que eu fazia, por que que eu mudei, a gente acabou não falando, né? É que assim, eu comecei a fazer uma restauração, nossa, ficou legal. Aí o amigo falava: "Ah, podia fazer essa restauração aqui então, porque eu não gosto de fazer". Aí eu fui, então fui treinando, e fui treinando, e fui treinando. Quando eu decidi, e quando eu vi que eu realmente fazia legal, que eu comecei a ser, não é que eu tenho jeito mesmo, e tal, então eu quero começar a fazer boca inteira de resina, quero fazer reabilitação de resina. E isso, as pessoas: "Não, reabilitação tem que ser com cerâmica", né. O que que eu fiz? Eu fui fazer especialização em prótese para aprender a reabilitar, mas eu queria com resina, né. E eu já conhecia, o professor Newton Fall, que para mim, assim, é uma inspiração, ele é uma pessoa muito séria, muito correta, muito ético, e e eu fui fazer um curso com ele e faz pouco tempo, tá, foi em 2017. Eu já tinha feito com outros professores que eu também referencio, o professor Luiz Antônio Felipe, aqui de Sim. Florianópolis, né. Eu fiz a especialização com nomes que eu admiro muito, como o Luiz Garbelotto, são, inspirações, assim. O Luiz Narciso Baratieri, que foi meu professor da faculdade, que ele assim, ele é uma sumidade no mundo todo também, enfim. Mas o Newton Fall, ele dá pra gente o beabá. Eu fiz o curso com ele em 2017, foram 5 meses, indo uma vez por semana, uma vez por mês lá em Curitiba. Ele explica, ele explicava o porquê que tu tem que fazer aquele ângulo do dente assim, assim, sabe? Coisas assim que Minuciosos. e hoje não é que eu replico o que ele fala, acho que até sim, porque quando eu vou dar uma aula, eu tento mostrar para o aluno que o porquê que ele está fazendo aquilo. Como o Newton Fall fez com a gente, né, com a minha turma, com todos os alunos. Tanto que hoje eu estou fazendo uma mentoria com ele, com esse mesmo professor, que comecei agora, faz menos de um mês. Para mim foi assim, ó, eu nem imaginava que eu ia estar lá com ele, sabe aquela pessoa, assim, inatingível, que ele é um mestre, então, assim, tu não tem acesso. E não, ele deu esse acesso para a gente fazer uma primeira mentoria que ele está dando, mas é no âmbito acadêmico, então, assim, para ajudar a gente a fazer, a escrever artigos para publicação, para publicações, para melhorar a nossa aula. E a primeira vez que eu dei aula na minha vida foi no curso do Val, porque era para mostrar um caso clínico para participar da Galeria do Sorriso, que é um concurso que ele faz entre os alunos para escolher o melhor caso clínico de estética. E eu levei o caso da minha filha, Caramba. ela tinha os dentes pequenininhos e eu aumentei os dentes dela. Então, eu lembro que quando eu fui fazer o caso e tinha que mandar até tal dia, eu falei para um colega meu assim: "Ah, eu acho que eu não vou mandar". Ele assim: "Tu não mandar, eu vou mandar". Eu digo: "É meu", porque ficou muito bom. Aí eu: "Ai, será?". E eu fiquei entre os 3 colocados. Pô, legal. E eu fiquei assim, eu nem fiquei em primeiro lugar, mas assim, foi uma alegria tão grande, ó, arrepiada de novo, porque assim, eu falei: "Gente, eu sei fazer, eu só tenho que eu tenho que reconhecer, eu tenho que reconhecer". Então, para mim, além de ele ser uma pessoa inspiradora, ele ensina o beabá, ele ensina como a gente tem que proceder em cada caso clínico. Então, assim, para mim,
o divisor de águas, assim. E uma coisa que ele fala que eu acho muito legal, que infelizmente na nossa profissão, eu acho que várias também, mas na nossa é muito ego, né? É muito, muito Qualquer ego. profissão tem muito ego. Ano passado eu fui dar uma aula numa semana acadêmica numa universidade lá em Itajaí, e eu falei isso, não é muito difícil tu chegar num patamar, porque tem muita gente, o que tu dá 2 passos para cima, tem 10 te puxando para baixo, né. Em vez de tu pegar e querer levar todo mundo para ir junto, Junto, né? as pessoas te puxam, né. E eu não alcanço, você também não vai alcançar. Exatamente. Então, assim, é triste pensar nisso, né, e eu sempre tentei ajudar. E esse professor, ele falou no último dia de aula, ele falou assim, desse curso que eu fiz, né, que a gente tem que ser que nem água, né, tem que fluir, tem que escorrer, tem que porque a água parada apodrece, Com certeza. né. Então a gente também eu acho então por isso que eu falo, ele é muito inspirador, assim, então eu já conheço ele há muitos anos, porque ele é conhecido mundialmente também, então quando eu fazia faculdade eu nem sabia o que que eu queria fazer ainda, exatamente, eu estava bem no comecinho da faculdade, ele foi dar uma aula como eu fui na semana acadêmica, e ele estava começando, assim, acho que ele tinha voltado do mestrado, alguma coisa assim, e ele deu uma palestra, eu nem entendia nada de dente, eu fui fazer, Mas você gostou do que ele mas eu disse? assim: "Meu Deus, um dia eu quero ver qual é desse Ó a nossa professor", teoria aí. Mais uma vez comprovado. não é? E eu acho interessante agora, hoje você no nosso programa, você é a bússola profissional de outros profissionais da Sim. tua área que estão assistindo. E Uhum. qual conselho você daria para esses profissionais? Uma Primeiro lista, eu já sei que tem uma lista tem aí. uma lista, né, mas assim, eu acho que assim, primeiro tu não ter vergonha de não saber, né, tipo assim, eu tinha vergonha, eu fazia o curso, às vezes, assim, eu estava lá num curso fazendo um negócio, aí eu saía: "Eu não vou mostrar pra ele, porque eu acho que não vai estar legal". É bobeira Medo do isso, julgamento, né? medo do julgamento. Então assim, e ao mesmo tempo assim, tem muita gente que fala: "Ai, é só te posicionar, ai, não sei o quê". Não, não é só te posicionar não. Desculpa, a realidade não é. Porque eu posso estar com a roupa mais bonita, eu posso ter um posicionamento, ter um papo maravilhoso, conquistar o paciente, mas na hora do vamos ver, na hora de fazer um dente complicado, dente fácil todo mundo quer, mas na hora de fazer tu tem que ter embasamento técnico, científico, né. Então o que que eu aconselho? Tu tem que quando tu começa a tua profissão, no caso a minha, odontologia, vai trabalhar. Literalmente. Pega um consultório, vai para um posto de saúde, vai acompanhar um colega que já tenha mais experiência, sabe. Vai fazer uma mentoria, vai te inspirar em alguém que já tenha uma certa experiência, para tu pensar se é isso mesmo que tu quer, né, e se é a área que tu quer também. Então isso eu acho que vale muito mais do que muito curso. Depois que tu viu que, eu gosto de dentística, eu gosto de prótese, eu gosto de império, eu gosto de cirurgia, sei lá, Gosto de gente eu também, é gosto de importante. gente isso é importante também. Depois que eu não gosto de gente, então vai ficar por trás, vai fazer radiologia, vai fazer coisa para dar laudo, né, então, também tem isso, né. Eh, Depois que tu viu qual é a área, aí tu vai atrás de uma especialização. Porque tem gente que sai da faculdade e já vai fazer especialização. Eu tenho amigos que fizeram especialização em dentística e hoje trabalham com implante. Tem nada a ver, Porque foi porque foi rápido demais. exato. Um dos meus maiores, uma das minhas maiores frustrações é pensar que eu nunca fiz um mestrado. Eu também nunca tinha pensado nisso. Hoje eu penso. Hoje você tá indo mais pra Hoje essa eu área se acadêmica, né? hoje se se eu tivesse feito, mas será que eu teria a experiência que eu tenho hoje? Quando eu fui convidada Você para dar atendeu tanta aula gente, é. 28 Quando eu anos, fui meu convidada Deus. para dar aula a primeira vez, eu falei isso: "Não, mas eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nada". "Não, mas tu tem experiência clínica". Que vale mais do que muito Exato. mestrado. Então, assim, o que que eu aconselho? Vai treinar, treina, treina muito, pega modelo, a gente tem hoje vai treinar de fazer dente, gosta de fazer dente? Tem que treinar. A gente na faculdade, a gente faz muito pouco. No Japão dizem que é assim, ó, para tu botar a mão na boca de um paciente, tu tem que ter feito 1000 dentes. A gente aqui na faculdade, não sei agora como é que tá, mas a gente faz 15, 20, 10 para fazer na boca do paciente depois, né, então é muita responsabilidade.
Com certeza. E eu acho interessante te perguntar, isso é uma dúvida que muita gente tem. Se você estivesse começando hoje, vamos dizer que você está saindo da faculdade, você terminou suas especializações, ou você não fez especialização, você está começando hoje, você começaria abrindo um consultório Não. teu De ou jeito trabalharia nenhum. para outras pessoas primeiro? Trabalharia para outra pessoa. Mas sem sombra de dúvida. Isso até eu faço reunião lá com a minha equipe de vez em quando, e eu falei na última reunião, eu falei da minha história todinha para elas, porque querendo ou não a gente se conhece, mas elas não sabiam. Nossa, tal coisa, nossa, tal... Falei, então, primeiro que a gente tem que ter nem todo mundo tem patrocínio, né? Aquela coisa de Porque montar um consultório odontológico não é barato. não é. Hoje meu consultório, eu tenho uma cadeira mais top que tem. A minha BMW, a minha Mercedes tá lá. Fala, eu queria ter uma Mercedes. Eu não tenho, mas por Mas quê? eu tenho uma cadeira. Exato. Tem um scanner, que é a tecnologia mais avançada que tem, o scanner. Mas para eu chegar lá, eu ralei muito. Eu dei muito murro em ponta de faca. Hoje mesmo eu fui no banco, na minha cooperativa lá, eu falei, eu queria ter a consciência de hoje, não a prática, mas assim, a consciência de hoje, para entender que eu comprando um consultório, montando um consultório hoje, eu não é vantajoso. Tu tem que ter prática, tu tem que ter prática técnica, prática de atendimento, entendimento do que tu que realmente Entendimento gosta. empresarial também, né? Exatamente. A gente não tem nada de gestão na faculdade. Nada, nada. Hoje eu entendo um pouquinho, que eu faço. Eu tenho um amigo que me ajuda bastante nessa parte de gestão, que é o Kaká, Kaká Godoy, lá de Cascavel. Ele tá nessa área de mentoria de gestão, muito legal. E ele falou, ele dá uns toques pra mim direto, ele disse, Isa, faz tal coisa, tal, né? E realmente, a gente não entende. Aí vai sair da faculdade sem entender direito ainda do que você tá fazendo. E monta um negócio. E monta um negócio. É uma empresa. O consultório é uma empresa. Eu não sabia disso. Eu achava que era só atender gente. Era só atender. Eu só falava assim, eu só queria fazer dente. Se eu tiver 3, 4 pacientes aí, não é assim, bem, né? Eu tenho que ter o custo de hora. Tu sabe quanto que é a tua hora? Ah, mas tu cobra X reais a profilaxia. Muito caro. Eu falei, mas eu tenho que botar a minha hora clínica, quanto que eu gasto para estar ali. Entende? Quanto que eu gasto para estar ali. Eu tenho que botar a minha expertise. Quantos anos eu tô... 28 anos, não é? Não são né? 28 então, dias, assim, né? é 28 meses. Então, assim, tudo isso tu tem que botar em consideração. Então, assim, tu vai comprar um consultório, tu vai montar um consultório, tu vai gastar lá um consultório simples, uns 80 mil por baixo, tá? Por baixo. Bem baixo. Bem baixo. Já ouvi outros valores. Eu tô te chutando assim num bairro, numa cidade que não tem E na mínima estrutura possível, Isso, exatamente. Tá. Quanto tempo tu vai levar pra tu pagar esses 80 mil? Quanto que tu precisa produzir, faturar, pra tu pagar isso? Eu não tinha entendimento nenhum disso, não fazia nem ideia. E na época você abriu junto com a tua irmã, né? Era eu, a minha irmã e um outro sócio, um amigo meu. Então, assim, a gente dividia 2 cadeiras, né? E aí isso ficou 97 a 2001. E daí começou a ficar pequeno, a gente 97 anos que eu nasci. então, a gente ampliou para uma clínica e aí cada um teve o seu consultório. Ali eu já me quebrei. Eu estava começando a ganhar um dinheirinho, eu tive que investir num financiamento para montar a minha sala, porque a gente dividia 2 salas em 3. Aí cada um ficou com uma sala e a gente fez a reforma de uma casa. Foi uma fortuna. Imagina. A gente ficou 5 anos pagando aquilo. E aí depois entrou mais sócio. E aí, assim, e uma coisa que Isabela, é uma coisa que hoje sócios, eu não... Daquele estilo, Aquele modelo de negócio eu não teria. Hoje, se fosse para ter sócios... Foi para você começar, né? Você precisava começar de alguma maneira. Então, assim, porque cada um pensa de uma forma. Com certeza. Né? Então, assim, por exemplo, a gente tinha uma orto, um implanto, um endo, cada um tinha
lado. E de certa forma acaba sendo bom porque se complementam em atender o máximo de especialidade. Só que a gente não era sócio, a gente dividia um local. É. Na verdade. Então, cada um pagava um quarto, um quinto das despesas. Só que, por exemplo, uma sala era muito maior que a minha. O ar-condicionado, na época, era daqueles antigos, consumia muita energia. Uma fortuna. Só que não tinha separação por área. Então, são detalhes que a gente não se Sim. liga, né? Não... E alinhamento de negócio, de expansão. Eu quero expandir a outra, eu não quero. Vamos reformar a recepção. Não, mas eu não quero, não tem dinheiro. É. Mas aí, sabe? Vamos botar um cafezinho na recepção. Então, não, hoje eu tenho o meu negócio, né? Depois de E eu muito tenho tempo a minha ralando. equipe, isso, tenho a minha equipe e tal. Elas até, tem duas que são minhas sócias, só que é só por causa de imposto, essas coisas assim, né? Mas assim, o que eu digo assim, ó, quer começar? Vai trabalhar no consultório de alguém. Eu sei que é difícil, eu recebo muito currículo, só que assim, uma ou outra pessoa vai te dar uma oportunidade. Com certeza. Né? Então, hoje tem clínicas populares, que infelizmente não é o melhor modelo de trabalho, de negócio, que explora muito, às vezes ganha muito, muito pouco, mas ali tu vai aprender a atender, tu vai aprender a lidar com certas coisas que tu não aprende na faculdade. Né? Então, assim, vai montar consultório. No começo não é uma boa. Só pra gente encerrar, eu tenho algumas perguntas que a gente já tá batendo no nosso tempo ali. São 2 perguntas. Primeiro, como é que foi essa tua entrada no marketing digital? Porque você já tá há muito tempo. Já tá há 28 anos. Sim. De repente olham pra você e falam assim, então, doutora Isabela, você precisa gravar conteúdo e aparecer no Instagram. Não, e é engraçado. Como é que foi isso? Porque foi assim, eu sempre gostei de celular, de jogo de... né? Mas assim, como eu falei, eu nunca fui de falar em público, né? E aí, eu não me lembro exatamente quando, mas assim, eu sei que eu comecei no Instagram e comecei assim, fazer um videozinho, não sei o que, tarará, tá olhando. E de repente aquilo foi Escalando, né? escalando. Teve um dia, foi muito legal, ela é minha paciente até hoje, ela chegou assim, eu te vi no Instagram. Que legal, tal. Tu é igual, né? Eu falei, como assim sou igual? Tu é igual. Isso é um elogio? É um elogio, uma ofensa. Não, porque... Você é muito parecida, não, né? é porque assim, é o mesmo jeito, porque às vezes as pessoas fazem um personagem. Não, mas você é realmente muito igual com Não é? você vê no Instagram. Então, assim, eu procuro... Assim, eu não sei ter duas Isso caras. É um elogio, tá? Tá, obrigada. Então, eu não sei ter duas caras, entendeu? Então, assim, ou eu sou, eu não sou. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Isso também é um problema, tá? Então, assim... então, assim, eu vinha numa crescente que eu tava assim, eu lembro que eu tinha uns colegas que tinham 500 seguidores, 200 seguidores, e assim, falei, cara, bota a tua cara a tapa. Mas como é que tu faz? Pega o celular e grava. Simples assim. E aí tá, e eu lembro que na época eu já tinha uns 4.000 seguidores, assim, tá, beleza, tá tranquilo. Só que eu tive um problema, eu contratei uma agência, e a agência me brecou. Não, tu não pode postar sem intenção. Como assim sem intenção? Tem que ter intenção do quê? Eu só quero falar do caso. Ou então eu só quero falar que eu tô indo escovar o dente. Ou então eu quero falar que eu tô dirigindo e tô indo trabalhar não sei aonde. A agência de marketing digital não entende de odontologia. Exato. A agência de marketing digital não entende de medicina. Exato. A agência de marketing digital não entende de direito. Infelizmente, eles entendem como vender um produto. Isso. Só que não existe você vender um produto sem a ajuda da pessoa que tem o conhecimento do produto. Eu sou consultório, né? Eu era o consultório. Eu tinha 2 Instagram, tinha o pessoal e o da clínica. O meu pessoal, há um ano atrás, eu tava chegando na Itália. Eu vou fazer aquelas, como é que é? Destaques, né? Pra cada cidade, não sei o quê, aquela parte mais pessoal, mas cadê? Apagou. Não sei o que deu. Eu acho que foi uma agência que eu contratei que tu tem que tirar, porque eu tinha 3 Facebook, tu tem que tirar um, eu acho que um tava ligado no outro e apagou meu Instagram. Sumiu. Falei, quer saber? Eu não vou mais me incomodar. Eu falei, deixa só no meu do consultório e tá tudo certo. A agência de marketing digital, como eu disse pra você, eles precisam da tua ajuda pra vender o teu produto. E eles têm que conseguir
adequar o marketing, a forma de vender, às Uhum. necessidades do cliente. Exato. Assim como você, como dentista, você vai se adequar às necessidades Exato. do cliente. E eu sempre falava assim, ó, não quero banco de imagens, eu acho horroroso botar uma foto de uma pessoa sorrindo que não é minha paciente. Não é uma, eu digo, é uma propaganda enganosa. Uma vez teve Você tá pegando o trabalho de outro profissional, uma porque vez alguém fez ela sorrir dessa sim, maneira. um dia eu passando numa rua lá em Balneário Camboriú, um auditório imenso de uma clínica, uma menina sorrindo, minha paciente. Eu fiz o clareamento nela e ela tava fazendo isso aí pra mim, propaganda enganosa, sabe? Então eu não sei fazer isso. Então, e aí o que aconteceu? Começou a dar aquele boom das redes sociais de fazer muito dentista falando. Eu parei. Não, Eu estacionei e eu falei, agora até deu uma crescidinha e tal. E eu falei, tá bom, deixa eu tocar minha vida assim, sabe? Então eu não tenho mais rede social. Desculpa, agência de marketing. Sim. Não tenho. Eu que administro. E todo dia eu recebo, toda semana. Vai receber um diferente. Impulsionar, ganhar mais paciente. Nanana. Não é que eu não queira mais paciente. Tô sendo hipócrita se eu disser que eu não queira, né? Até porque eu tenho uma equipe, eu tenho que Mas você não movimentar. quer dessa maneira. Eu não quero ter que pagar, impulsionar para. Às vezes, eu tô fazendo agora uma campanha. Campanha não, que eu botei só eu mesmo no Turbinei ali, do Airflow. O Airflow é um equipamento que eu adquiri agora em abril, que é de profilaxia, uma tecnologia suíça, que é maravilhoso. Os pacientes que têm medo e tal, não dá sensibilidade, é muito mais confortável. É maravilhoso. Eu adorei, eu usei em mim, né, eu fui a cobaia, eu achei sensacional. E isso ali eu tô impulsionando até para movimentar, mas não vou dizer que, sabe? Então não me peça, não venha com esse papo assim, vou te ajudar a conseguir 10.000 seguidores. Não! E só para complementar desse caso, que eu acho muito interessante falar, né? O profissional ele vai pegar, vai ajudar o cliente com as necessidades que ele tem e principalmente a partir dali vai ser traçado um plano. E esse plano ele vai conseguir atender ou não aquele cliente que está contratando. Sim. Só que tudo com base em princípios e valores. Sim. E princípios e valores alinhados tanto por parte da agência quanto por parte do Claro, cliente. exatamente. E aí, automaticamente, vocês entrando num... isso aqui é inegociável para mim, isso aqui é negociável... Já chegaram clientes lá na agência que a gente tem que simplesmente falaram, Manuel, não gosto desse tipo de vídeo. Manuel, não gosto desse tipo de modelo. Para mim, isso é repetitivo. Manuel, para mim, isso não faz sentido. Tá bom, isso aqui para você tá melhor? Então a gente vai fazer dessa maneira. É claro. Isso aqui pra você fica mais legal. Tem que ter você tem que ter mais de uma opção pra pessoa. Eu não sou contra a agência, muito pelo contrário. Claro, eu acho que tem gente que não tem essa facilidade que eu tenho de falar. Não, então, você fala muito bem. Então tá tudo certo. Mas assim, até porque tem gente, eu tenho preguiça. Então contrata. Contrata, pelo menos no início, depois... Pelo menos pra quem não é visto não é lembrado. Isso aí. Tem que estar ali. A nossa profissão, assim como várias outras, a gente tem que estar à mostra. Né? Eu acho que a gente tem... Só que eu vejo que pessoas querem pessoas. Então, assim, não adianta eu mostrar uma técnica sem eu mostrar quem eu sou. Com certeza. Entende? Então, isso eu acho que tá muito mais... É aquilo que você falou, assim, existem profissionais ruins em qualquer lugar. Exatamente. E na tua área já existem, e a barreira de entrada não é baixa. Na área do marketing digital hoje na internet, a barreira de entrada é muito baixa. Qualquer pessoa que está trabalhando na internet trabalha com marketing digital. Sem ter nenhuma formação profissional. Eu tava vendo hoje, sem ter nada. Eu tava assistindo uma aula de um colega e ele fala que hoje a geração Y, X, Z, não sei o que, milênio, tem tudo. A gente tem que saber como lidar com esse tipo das gerações, né? Hoje a geração, eles já sabem, eles já vêm prontos. Eles já pesquisaram, eles já viram que no Instagram, no Google, sei lá onde, no ChatGPT, eles já viram que tu faz isso e eles já vêm com aquilo pronto. Com certeza. Né? É diferente da minha geração que vai pedir, tu conhece a doutora Isabela? O trabalho dela é bom, ela é legal, ela é boazinha, ela não... Sabe? É diferente. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que tu tem que fazer o teu marketing baseado no que tu é, né? Se tu não tem condições, se tu não gosta de fazer, tu pode contratar alguém, eu acho bem, bem válido. Só que tem que ter a tua cara. Com certeza. Se não tiver a tua cara, não vale a pena. Doutora Isabela, a última pergunta que eu tenho pra te fazer, que a gente já passou do horário, a gente precisa encerrar, a gente fala pra caramba aqui, a gente tá conversando aqui, eu ficaria conversando contigo por mais 2 horas no mínimo. Mas
Essa é uma pergunta que a gente sempre faz para todos os profissionais, eu não poderia deixar de fazer para você. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Pode ser pessoal, pode ser profissional. E eu rapidamente vou contextualizar essa pergunta, porque com todos os profissionais que a gente traz aqui, esses profissionais sempre passaram por alguma dificuldade. E você com mais de 28 anos de carreira deve ter tido alguma dificuldade e você vai estar ajudando a gente a entender como passar por essa dificuldade. Eu vou te dizer que até tem a ver com a pergunta que tu me fez ali em off sobre a minha filha. Meus filhos, no caso. Que eu tenho 2 filhos e nenhum dos 2 seguiu a minha carreira. Meu marido também é dentista, só que ele atuou mais na área pública, né? Ele é funcionário público, trabalhava nas prefeituras como dentista. E foi uma fase que a gente, justamente quando eu montei a clínica, eu tive que investir muito dinheiro que eu não tinha. Eu tinha os meus filhos pequenos, né? Porque a Isadora já nasceu na faculdade, né? Então, eu já comecei a minha profissão com filho pequeno para criar, então é um gasto a mais, é uma despesa a mais. E eu acho que eles já tinham um entendimento, eles já eram grandinhos, e a gente chegou a pensar em se mudar para outro lugar, largar tudo, porque assim, ó, eu trabalhava e não rendia, a gente não viajava, a gente pagava aluguel, era uma época muito, muito difícil. Quem bancava praticamente a casa era o meu marido, porque eu só trabalhava para pagar a conta da clínica. Então, assim, e eu acho, sinceramente, que eles não fizeram odonto justamente porque nessa fase a gente não amava o que a gente fazia. Eu não amava o que eu fazia, então eu fazia porque eu tinha que fazer, né? Você não conseguiu passar a tua paixão para os teus filhos. Exato. Então, assim, hoje eu penso, talvez se eles tivessem feito o odonto, o mais novo nem tanto, porque ele tá começando no trabalho agora, mas a Isadora eu acho que sim, que ela é advogada, trabalha muito bem, ela é excelente advogada, mas eu vejo assim, que talvez eu já teria dado o caminho das pedras para ela. Entende? Talvez você teria facilitado o caminho teria facilitado a vida dela, até dele também. Então, assim, a pior fase da minha vida foi essa fase que a gente vendia o almoço para comprar janta. Mais ou menos isso. Então, assim, eu lembro de pagar a minha secretária e não ter dinheiro. Ficar negativa. Entende? Então, assim, não é uma coisa legal de se falar, mas é real. Mas se você está aqui, nesse programa, você está com o teu consultório, hoje em dia deu tudo certo, é o que importa. Então, assim, eu tenho hoje muito orgulho de toda a minha trajetória. Assim, passar esses altos e baixos que a gente teve, vários baixos, depois altos, né? E tá onde eu tô hoje com a minha clínica, o meu sonho e assim, hoje eu prezo muito a qualidade, não quantidade, né? Então, falando sobre redes sociais e tal e marketing, eu não quero o meu consultório cheio. Eu quero eu atendo 1 ou 2 pacientes por dia só. Né? Eu atendo 1 de manhã, 2 à tarde, sabe? Por quê? Porque eu quero estar presente, eu quero poder dar o melhor de mim e com calma. Sem pressa. Sem pressa. Ter que pagar eu acho que é qualidade de vida não só para mim, mas para o meu paciente também. Qualidade de tratamento, qualidade de tempo, qualidade, não quantidade. Eu não quero minha agenda cheia, eu quero a minha agenda feliz, harmônica, tranquila. É isso. Então, Isabela, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Espero que você tenha gostado adorei, passou da tão nossa rápido, conversa. né? A gente passou rápido, já até estourou o tempo aqui. Mas pra gente finalizar, eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera e você dar um recado final. Pode ser pros pacientes, pode ser pro público no geral. Ai, agora ficou difícil. Agora ficou difícil? É o mais fácil. Eu acho que tudo que tu faz com paixão, seja odontologia, seja advocacia, seja marketing, seja qualquer coisa, seja uma cabeleireira, uma faxineira, tudo que tu faz com paixão te leva a um lugar melhor. Não só na vida, né, mas nas coisas, não só financeiramente, como pessoa, né? Se tu tem paixão e tu te dedica no que tu faz, tu vive muito melhor. Perfeito. Então, Isabela, muito obrigado. Obrigada, a gente aprendeu também. muito com você aqui. Que bom. E em breve a gente vai conversar, a gente vai te trazer aqui em outras oportunidades para conversar, porque só 2 horas não deu tempo da gente falar. Trazer a minha equipe, mostrar aí todo o trabalho que a gente faz também. Obrigado. Joia, obrigada também. E antes da gente terminar e finalizar esse programa,
relembrando aqueles 2 recados, né, do início, se você quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, podcast Bússola P, para você indicar os próximos convidados. Lembrando a nossa agenda, a gente está indo até o final do ano para o Espírito Santo, a gente vai voltar em Brasília e provavelmente voltaremos em Florianópolis também, e no Rio de Janeiro nós já estamos lá frequentemente. Possivelmente vamos para Minas Gerais, mas ainda não é certo. Mas se você já tem alguns profissionais nesses estados que eu citei, ou até em outros, entre em contato com a gente pelo Instagram e manda o Instagram desse profissional, o arroba lá desse profissional, pra gente entrar em contato com ele, beleza? E o segundo recado, você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que tá querendo entrar no mercado digital, ainda não sabe como, ou então não tá tendo resultado ainda, entrar em contato pelo Instagram, Manuel Pacheco N. E é isso, eu vou encerrando mais um episódio do podcast Bússola Profissional, já quase finalizando essa temporada de episódios em Florianópolis. Eu fico por aqui e um grande abraço.